Então sejam todos muito bem-vindos ao São É isso aí, Podcast. Quartou, né? Sagrada quarta-feira. Não. Pra muitos é dia de sofá, de cheirar pescoço. Cheirar pescoço, quarta Nós estamos love. aqui cheirando pescocinho aqui também. A gente cheira. Como a gente tem esse dia específico pra trabalhar, a gente cheira o pescoço um do outro pra aliviar, né? Atenção. Isso aí. Ainda bem que a gente vende perfume aqui. Então vamos apresentar o nosso convidado, ele que é um lindo, maravilhoso, que faz parte dessa casa já há bastante tempo já, né? Desde que abriu mesmo. Desde que abriu? Desde que abriu. Nosso doutor Guilherme Nicolete. A Cirurgião, dentista que fala? É cirurgião dentista, né? Cirurgião dentista. Olha só. Meu amigo. Para, né? Nós entramos na área da saúde agora. Para. Fala sério. Na semana que vem tem mais área da saúde. Na outra ainda? Na outra tem mais área da saúde, meu amigo. Nós vamos trazer um pneumo aí. Porra. Pra falar com a galera sobre essas doenças aí. Importante agora, ainda mais inverno. Doenças Pois inverno. Exato. Aí, ó. Foi esse Legal. time que a gente pegou. Esse foi o gatilho. Vai ser de utilidade pública, porque agora tá vindo Frente fria, massa de polar, sei lá o quê. O influenza tá pegando a galera. Sim, tem um tal de adenovírus aí que eu acabei não estudando muito ainda pra entender o que é, mas já ouvi boatos aí que não é coisa boa. Aí várias variações assim de Variantes, tudo né? quanto é coisa aí, né? Essa época do ano é cabulosa, né? Nós estamos hoje. Ontem, por exemplo, tava quente. Ontem tava calor ainda, hoje já tá um quase assim. 30. Amanhã pra dar 10 graus? Uma loucura, nada a ver com nada. Não faz o menor sentido, pô. Um dia tá morrendo de calor com o ar-condicionado ligado. E o nosso outro dia tá de moletom. Como? Louco, bitolado. E aí o perigo é as crianças, né, cara? Sim. Que pra gente que é adulto já não é fácil, imagina pra criançada. O meu filho tá lá 2 meses de tratamento, cara, por pulmão. É verdade. Ele tava na creche e tal, daí a gente não sabe se é uma gripe que não curou e já pegou outra em cima, ou se é algo no pulmão. Então, cara, 2 meses de tratamento pra limpar pulmão, limpar todo o sistema respiratório, pra depois fazer exame e ver se de fato é um problema no pulmão dele, ou se realmente foi só uma gripe que não chegou a curar. Mas, pensa, cara, 60 dias em casa tratando o pulmão, bombinha e uma pancada de coisa. E o clima aí que ajuda também. Sim, a imunidade não aguenta, né? Não aguenta. E até criar anticorpo também, criança. Exato. Aí teve a convivência com a creche e tudo mais, então, tipo, sai daquela redoma que tava dentro de casa e tal, agora vai pra convívio com um monte de outras crianças. Sim. Né? Então... É natural que isso aconteça, natural. né? Sim. Indo pra creche é mais ainda. Né? Exatamente. Então, fazer o quê, né? Agora é tratar e esperar pelo melhor, né? Mas vai dar certo. Seja só uma gripezinha. Logo vamos Vai dar descobrir boa. o que é e vai. Vai dar boa. Logo a gente tá correndo aí de volta igual um Sapecão. pançudinho. Minha mulher que endora em casa. Os dois se matando. 2? Tem 2? Eu tenho um de 9 anos e o pequeno agora que tá em tratamento, ele tem 1 ano e 8. É um anime. Eles quase se matam. Um pega carrinho do outro. Meu Deus do céu. E a diferença é grande, né? Grande. É que no meio desse percurso a diferença não seria tão grande, mas a gente perdeu uma nenenzinha. Daí acabou que a diferença foi maior. Sim. Era pra eles terem ali 3 anos e pouco de diferença, 4 anos assim. Daí como perdemos, aí deu um tempo de... Sim, dá um tempo pra tudo, né? Saúde, pra cabeça... tudo, cabeça, assim, Cabeça. Mais até pra cabeça mesmo. Sim, Cabeça com certeza. Minha mulher ficou... foi uma barra, assim. Né? Pra ela mais do que pra mim, assim, né? Mas Deus, no Sim. fim é tudo certo, graças a Deus. Agora estamos aí com os 2 sapecão lá. Que bom. Então vamos agradecer, obrigado, né, Gui, por ter aceito o convite de participar. Eu que agradeço. De compartilhar um pouco da tua história, do que tu faz. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto também mais pra frente. Mas agradecer de coração, obrigado mesmo por ter vindo. Agradecer... Patrocinadores. Os patrocinadores. Ó. O bonitão do nosso Thiagão aqui, um beijo, Thiagão, com a sua Liquidae. Liquidae. Nossa patrocinadora. Maior rede de começo, outlet de eletroeletrônicos do Brasil. Não, maior. A maior. Sabia dessa aqui? Não sabia. É a maior, maior do Brasil. É o maior outlet de eletroeletrônico. Não tem maior no Brasil, é a maior. A gigante. E tá aqui com a gente desde o começo. Desde o começo. Desde o segundo episódio. A gente fez um primeiro episódio sem nada aqui, nós dois sentados, pançudo aqui. E no segundo, presente. já viemos com o patrocinador. Porra. Tela, microfone, já tudo. Chique, né? Pra quem começou só com um braço e um E lapela. uma lapelazinha escondida aqui, ó. É o primeiro? Foi legal. Foi muito Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Com certeza. O meme. E melhorou bem rápido, assim. Muito. No segundo já foi uma transformação. Patrocinador do nosso rango de hoje, King's Food.
que inclusive vai abrir sede nova É. mês que vem. Nós estávamos falando sobre isso, né? Isso. Na frente do Rosa Mexicano, pra quem é de Blumenau, região. É, porque ele Blumenau Na região frente do Rosa Mexicano, vai estar na entrada do Boa Vista. Baita rodízio, vai ampliar o espaço. top. Rodízio com Rodízio preço de mini acessível, hambúrguer. comida boa. E é gostoso, Então, cara. às vezes, você que tem família grande quiser ir para um lugar que vai atender a questão de comer bem, ter espaço, boa localização E baratinho. e o preço top. Top. Quem Vou dar foi? pedir em casa, né? Sabia, né? Dá Dá pra pedir em também. casa. Entrega também. Eles mandam. Eu acho que tem a partir de 6 mini hambúrgueres assim, né? Mas tem a opção de até 18 É. mini hambúrgueres com Pô, peguei acompanhamento. bastante. É, cara, e tipo com entrega vai dar lá 120 pila. Uhum. É. Pô, 18 mini hambúrguer e esse acompanhamento de fritas, anel de cebola, um monte de coisa. Tá maluco? É barato. Não. Eu acho barato. Porque você vai fazer Sim. um hambúrguer em casa, tu vai gastar isso, cara? É. E não vai comer E a 18 trabalheira, hambúrguer. né? Também. É. Fazer em Pô, casa. aqui tem né? hambúrguer Isso. com Doritos, tem hambúrguer com anel de cebola, tem hambúrguer com gelé de pimenta, com calabresa, com bacon. Se tu vai fazer isso em casa, meu amigo, abandona. Tempo, dinheiro, Sujeirada que dá. Sim. Meu, uma trabalheira. Cansaço, uma aí tu trabalheira. acaba comendo o negócio. Não, nem com vale tanta mais chegar em vontade. casa e- Chega na pedir, metade, né? tu já tá beliscando tudo cru, assim, É. a parada, já abandonou Aham. tudo, tem 2 prontos e tá tudo certo. Bem isso aí mesmo. Aí o cara abandona, né? E agradecer quem mais? O Duarte. Do Art Studio, fala Instagram. É o bordão dele. Fala Instagram. Fala Instagram. Ele que é responsável por fazer esse meu moletom, eu fiz com ele. Ele faz a camiseta dos nossos convidados. Ele fez essa camiseta aqui também. Os uniformes da barbearia. Se algum dia tu precisar de uniforme lá na tua clínica, Pois é. Top, pode tá? conversar com ele, porque ele faz em menor escala. Ele não faz. Não Se precisa tu ser grande quiser quantidade. uma né? só, Se tu ele faz quiser uma uma só, ele faz uma só. Ah, legal isso. É bem massa. Então, quem precisa E em pequena escala, ele é o cara. Uma outra coisa interessante é que se tu quiser fazer 3 camisas e cada uma das 3 com uma estampa diferente, Ele faz ele também. também faz. Tipo, tu não tem a obrigação de pegar, vou pegar 5 camisetas com a mesma estampa para poder É. fazer o pedido mínimo. Sim, é que geralmente tem pedido mínimo, né? nas Geralmente. não, E ele demora não. pra caramba. É. Não, ele O não. dele aqui, tipo, é, sei lá, 2, 3 dias. E olha lá, Depende, né? Depende da dependendo situação. do tamanho da camisa e o material que tu for usar, às vezes ele tem a pronta entrega. Às vezes ele é só mais manda rápido. fazer o... Só o problema da estampa que às vezes demora de um dia às pro vezes outro, ele né? faz Sim, o DTF mas de um é. dia pro outro, Tranquilaço. que é um esquema diferente de fazer a estampa. Às vezes de um dia pro outro ele já consegue entregar. É bem top, bem top. Não, é bom, tá? Bem top. Pra, tipo, a gente que tem empresa Sim, com numa menos empresa grande, pessoas, né? É, uhum. É interessantíssimo. Sim. Que nem a gente. Eu tenho umas 6 camisas da barbearia e com 4 estampas diferentes. É, verdade. Faço o que eu quiser. Camisa minha. Verdade. Mas deixa eu ver, o moletom dele aqui, por exemplo, ó, só ele tem esse moletom. Sim. Que ele Moletom queria- legal também, né? É interessante. E tem com touca, com bolsa, assim. É, todo tem cheio. aquele canguru que tem a bolsa na frente, a touca. Sim. E tem esse que é o sem touca. O básico, nada, né? O basicão, né? basiquinho. Mas ele é bem felpudo, ele é top. Não, é bom, é bom. Agora pro frio esse aqui é maravilhoso. Principalmente pra trabalhar, né? E se tu quiser levar a camisa tua, ou tipo, sei lá, um jaleco, uma parada assim, Uhum. ele faz em cima Isso. da peça. Ah, jaleco toda. também. Também. Uhum. Ele faz em cima da. Se ele não Dependendo tiver a de uma- peça lá, né? Dependendo do material do Leva. jaleco, dá pra fazer também. Bom saber. É muito show de bola. Às vezes tem uma capa que tu quer usar lá, uma coisa assim, né? No teu paciente, Uhum. não sei. É. Você fazer uma estampinha lá, fazer uma moral. Não, é verdade, Dá não. pra fazer. Fica a ideia, né? Fica um diferencial, né? É. Fica legal. Entra Que dentro da experiência, né? É, Ah, bem Que é isso. o que a gente fala. É isso aí. Experiência é tudo. É, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dentística, estética, harmonização. O que pra alguns é um tabu, né? O que para alguns é um tabu, que. Nossa. Muitos têm preconceito, né? É. Sobre essa parte É, mais antes, estética. né? antes tinha muito preconceito, aí a gente conseguiu quebrar um pouco e daí depois voltaram mais ainda por conta de exageros, né? Meu, isso é. Pra vocês que são da área, vocês devem ver cada coisa que. Por fazer muitos É, procedimentos. fazer demais, né? Ou alguns Fazer até muito exagerado demais, né? Porque É. tem gente que. Cara, me perdoa falar, cara. Eu não sou um cara que. Tipo, eu acho massa. Tem gente que exagera na boca aí, cara. Tem gente que exagera. Nossa, cara. Não só um na beijo boca, né? sujo. Tudo. Vai fazer uma Tem gente que faz lábia a- Meu, daí muito fica com uma marcado. Parada assim, A, né, a cara? mandíbula muito marcada. Óbvio que daí se a gente faz no dia, até 3 dias incha, né? Claro, claro. Mas tem gente que exagera, né? Tem gente que Uhum. exagera. E daí vai do paciente. Vai muito do paciente e muito do profissional, né? O profissional também tem que dar uma segurada. Tem que saber aonde Orientar, colocar. assim, né? Saber botar o pé no freio e dar uma segurada, né? Falar pro paciente, ó, isso não é legal, isso não é estético, isso não é bonito. Porque hoje em dia tem muita distorção de imagem também, né? A pessoa não se olha no espelho, vê que tá cada vez mais e não se reconhece, né?
É verdade, né? Sabe quem eu vi que tá com esse problema de distorção? Aquele Júlio Cocielo. Ele tá fazendo academia e tá ficando grandão, né? Ele disse num podcast aí recente que ele se olha no espelho e ele se vê magro demais. E ele tá um monstro, ele já tá com mais de 100 quilos já. E na cabeça dele, ele se olha no espelho, ele tá magro, ele se vê magro e ele quer continuar, porque ele precisa ficar grandão e é uma distorção. Eu me lembro numa época que deu uma polêmica, aquela tal de GK lá. Meu, ela também mexeu verdade. em tudo, o rosto, Nossa, ela ficou... E ela retirou praticamente tudo, né? Então, ela diz que tirou, mas na realidade a gente sabe que ela fez alguns procedimentos de, por exemplo, igual a gente comentou ali das tecnologias, né? Faz procedimento com ultrassom, microfocado, faz outros procedimentos e depois só faz assim, que eu gosto de fazer, faz procedimento para melhorar a pele, melhorar ali o formato do rosto mesmo, natural. E depois, no final do tratamento, daí a gente faz esse preenchimento que ela estava exagerando, a gente faz em ponto estratégico, só pra dar como se fosse uma cereja do bolo, assim, sabe? Entendi. Só pra dar um up, assim, no paciente. Mas aqui o pessoal viu que o poder do preenchimento, né? É onde ela exagerou, e daí depois é onde que ela se arrependeu, foi pra fora, e daí diz que tirou, mas a gente sabe que fez... Ela retirou, mas ela fez outros procedimentos pra melhorar, compensar, e daí depois finalizou ali com pontos estratégicos de preenchimento. Onde agora ela tá bem bonita, né? Pois é, porque ela tinha Agora ela tá normal, né? É o que eu ia falar. É um bonito natural, né? Porque, cara, tinha sido exageradíssimo. Porque tinha, tipo assim, migrado pra um negócio muito lúdico, assim. Parecia um personagem de desenho. O problema é quando muda a pessoa, né? A gente tem que fazer um trabalho que realce a beleza da pessoa e não que piore, transforme ela, né, cara? Igual teve o Carlinhos Maia, teve o Lucas Luco também, ficou transformado, depois foram tirar, né? Teve aquele ator, que ele é jovem, ele é americano lá, Pô, vai me fugir o nome daquele cara, ele fez aquele filme Baywatch, junto com o The Rock lá. Ele fez High School Musical. Isso, ele fez esse aí. Zac Efron. Esse aí, ó. Também? Também, cara, o cara tá quadrado. Quando ele tem até nas redes sociais, quando ele vai fazer filme, se enche de preenchimento, daí depois óbvio que o corpo vai reabsorver e vai sair tudo. E daí quando ele aparece sem fazer filme, ele aparece, tá sem preenchimento, tá sem os procedimentos, porque infla tudo de preenchedor, depois o corpo reabsorve e cai tudo, né? Então, assim, por isso que é bom investir em procedimentos que melhorem a qualidade da pele e tudo mais, né? Porque é uma linha muito tênue, né? Porque às vezes tu vai lidar com uma pessoa que às vezes ela já tem uma distorção pelo fato de não se aceitar. E às vezes ela chega lá no desespero e ela quer que faça um monte de coisa. E como tu se comporta, assim, diante de uma pessoa que, tipo, já não... Por exemplo, tu faz a parte de anamnese, né? Ela já tem um desequilíbrio, assim, tu né? percebe, assim, na entrevista que ela já é propensa a ter um pouco de desequilíbrio. Como que é o jogo de cintura? Porque, às vezes tu vai tentar dar uma negativa, talvez a pessoa fique brava ou saia do teu consultório e já não queira mais fazer procedimento nenhum. Como que tu lida, assim, com esse tipo de público, assim? Ou se ele é normal, se ele realmente existe, né? A gente percebe a partir do momento que o paciente fala que aquele procedimento vai mudar a vida dele. Meu Deus. Então, assim, chegar... Já começa errado, né? Vou fazer um lábio... esse lábio não. Depois esse lábio vai mudar a minha vida. A gente já vê que o paciente já tá depositando muita expectativa em cima do procedimento, entendeu? E não é bem assim. De fato, a ideia que ele tá tendo não é de uma melhora. É de uma transformação mesmo, né? Ou o paciente, a gente vê aquela pessoa que já vê que vem com uma nuvem escura em cima, assim, né? Negatividade e tudo mais. A gente vê que o paciente não vai ficar contente com aquilo que tu fizer. Então, a gente tenta levar o paciente, assim, da melhor forma possível. Já explica que não é bem assim. E trabalhar com a expectativa do paciente, né? Nem sempre fica aquilo, depende muito, assim, sempre falo, metade eu, metade o paciente, metade a pessoa. Depende de como a pessoa tem o estilo de vida dela, tanto psicológico quanto de alimento, quanto de ingere de água e tudo mais. Tem né? tudo isso, não é simplesmente só meter toxina pra dentro do corpo e vida que seguir. Isso tanto na toxina quanto na área odontológica intrabucal também, né, na boca. O paciente vai fazer... eu não faço, né, mas o paciente que vai fazer uma faceta, alguma coisa, e daí coloca muita expectativa em cima. Acaba se frustrando às vezes por conta de não ter ficado achando que do jeito que iria ficar, né? Acho que em todas as áreas também, né? Aqui também na barbearia, o cliente que coloca muito... não, esse corte vai mudar, vou ficar... Tem gente que chega com foto pra gente, exatamente. Tipo assim, eu quero ficar igual esse cara aqui. E tu olha pro cara, o cara tem um cabelo completamente encaracolado,
crespo total, assim, curto. Que é um cabelo e ele quer ser o cabelo do Elvis Presley. liso. Liso, com um topetão. Cara, é impossível. Sim. Ou eu quero que o Possível. degradê fica bem certinho nesse tom aqui, ó. Daí tu vai ver o cara que tem um cabelo preto e ele tem a pele branca. E o cara que tá chega aqui contigo, com ele cabelo- é assim, ó, Não, loiro. o cara chega aqui com o cabelo castanho, ele é moreno. Que não vai destacar, porque Sim. a pele não vai destoar muito do tom do cabelo. É claro. Então tu não tem como fazer milagre. Já aconteceu de tu, tipo, induzir um paciente a não fazer um procedimento? Por conta desse tipo de temperamento? É, um caso bem Cara, específico, já, se só que não, pessoa a gente tava não vai muito- diretamente, né? A gente fala assim, Aham. olha, Vai é melhor trabalhando, se tu né? faria isso ou isso. Tem também acontece de paciente de a gente se recusar a fazer, não, tá bom, vai fazer em outro profissional, né? Por Daí exemplo, vai acontece fazer também um às vezes o lábio, cara quebrar a cara, né? vai fazer um lábio, já aconteceu de eu fazer preenchimento labial, uma paciente lá em Florianópolis, inclusive, e daí eu falei, a gente fez 2 ml, que geralmente o preenchimento labial eu faço 1 ml por sessão, porque o lábio, como a gente tá falando naquela hora ali, é muito vascularizado. É. Então eu vou começar a mexer, ele vai começar a inchar muito. É. Né? Isso que a gente já anestesia e tudo mais, já incha um pouquinho. Por isso que a gente já faz a marcação tudo antes, que é o correto. E daí a gente faz eu faço 1 ml só por sessão. Aí já tinha feito 2 ml, eu falei, não, agora é esperar pelo menos 1 ano pra fazer de novo. E a paciente não voltou mais. Porque provavelmente deve ter ido em outro profissional pra fazer mais e ficar mais com Cara. um lábio maior. Mas Mas, isso que eu digo, botar o pé no freio, entendeu? Só que a hora que ela falar, que alguém perguntar quem foi que fez o lábio dela, não vai poder dizer que fui eu, porque eu lavei as minhas Tu mãos. lavou Né? tua mão. É, mas isso é complexo, né? Porque imagina assim, ó. Aqui hoje, a gente erra um cabelo, beleza, já causa... Já causa desconforto, Já causa né? desconforto. O cara fica cabreiro. Sim. Aí tu imagina, por exemplo, um procedimento Dificilmente desse... erra o corte em si. A maioria dos... Quando acontece é mais por falha de comunicação. Isso. Mas imagina um procedimento que mexe diretamente no rosto da pessoa, cara. Não é uma parada que tu resolve. Não é do dia pra noite, tipo, não é de um Não. mês pro outro, né? Não, tem coisa que igual esse preenchimento a gente consegue até que reverter, né? Tem produtos que a gente reverte, mas tem coisa que é igual a toxina. Se dá uma intercorrência de dar uma ptose que vai injetando num músculo aqui, por exemplo, que a pálpebra cai. Aí a gente vai tentar fazer procedimento que vai reverter, né? Esse ultrassom microfocado, tudo mais. Só que é mais difícil. Então o paciente às vezes fica esperando ali 3, 4 meses até a toxina parar de fazer o efeito dela pra voltar Para ao o músculo normal. voltar ao normal e... Cara, olha aqui. Por isso que, assim, de estudar, é isso que eu tô falando, é muito fácil de aplicar. A pessoa faz um cursinho de final de semana e saber aplicar. Agora, saber resolver intercorrência, entendeu? E a pior coisa é complexa, né, cara? Não é à toa que de vez em quando tu vê no jornal alguém que morreu fazendo um procedimento desse. Aí tu vai lá ver a clínica da pessoa. Pô, é na garagem, tudo meio zoado lá, pô. Uma coisa que sempre me chamou a atenção que, cara, se algum dia minha esposa me pedisse, eu teria muito medo de talvez dizer um sim, lipoaspiração. Do tanto de vezes que eu já vi o pessoal falando de clínica clandestina e tal, e pessoas que vieram a óbito. Tem por que ser causa uma de parada um muito erro. confiável, né, cara? Tipo assim, por mais que fosse, sei lá, por conta de ter visto isso, dá um receio assim, sabe? Então, É que é mais invasivo, né? Também. Bem mais invasivo. Entra com uma cânula aspirando Isso, tudo. Pra perfurar um órgão, passar ali, sei lá, cara, dá um... A gente que é de fora não sabe o que pode acontecer, né? Principalmente a gente que é leigo, a gente não entende nada, né? Então... Por isso a importância de procurar o profissional que vai fazer, né? Ver se... Como é que é... Quais os estudos e tudo mais, né? E saber que esse profissional também vai ter o seu preço, né? Exatamente. Tem isso também. Porque daí o Mas pessoal... o cara quer economizar, vai qualquer um, aí onde dá o ruim, né? É o que a gente fala, Exatamente. né? Isso que é o que a gente fala. Ah, mas fulano faz por tanto. Tá. Mas, né? O que o fulano vai te entregar, né, cara? O que ele... Qual é a avaliação dele no mercado hoje, né, cara? Pra fazer tão barato, poxa, o cara já duvida, né? Posicionamento, saber a hora de frear aqui, por exemplo. Sim. O Gui transmite muito isso, que é ter responsabilidade no que tá fazendo. Claro. Porque, pô, tu escolheu odontologia e tal, lá no começo queria ir pra área da saúde, a gente conversou um pouquinho sobre isso antes. Aí nesse meio tu viu que o mercado de estética tava falando muito alto, porque tu já tinha essa prática de se cuidar e tudo mais. Então assim, não é simplesmente só chegar e tacar a agulha na cabeça dos outros, na boca, no nariz e não sei onde, e vida que seguiu. Sim. Não, tem todo um colateral, tem que tomar um cuidado, tem que fazer o estudo certinho. Cabeça,
que hoje em dia, meu, é o que mais pega, eu acho que é problema emocional e Sim. é o que deve estar mais, assim, em alta hoje em dia. Que A expectativa, né, que a gente tinha falado. E, cara, uma dúvida que eu tinha, eu até falei isso pro Will quando a gente marcou contigo, é da seguinte. Como a gente atende muito homem aqui dentro da barbearia, a gente vê que existe muita barreira da parte do cuidado. Uhum. A estética masculina, ela meio que ainda é um tabu. A gente ouve muita bobagem aqui e acaba tendo que ter jogo de cintura pra reverter. Sim. Ah, tem uns caras que tem preconceito até de limpar uma sobrancelha. Sim. Tipo, vamos fazer sobrancelha hoje? Não faço sobrancelha, já viu? Já viu ficar fazendo sobrancelha? Não, amigo, eu só não quero que tu fique com bigode na testa, que tá juntando, é só isso. Não... Tô dizendo pra gente fazer uma taturana na pestana. Tá virando um negócio só, eu só quero te ajudar. Não, isso aí eu não vou fazer essa coisa, isso aqui. Na minha época, quando o tiozão Não, porque eu só corto o cabelo de 3 em 3 meses, vou fazer sobrancelha. Quando eu tava no quartel, meu Deus, aí ferrou. Daí lascou. E hoje na área da estética, porque hoje tu tá mais focado na parte da estética, faz a parte de clínica geral, mas com foco na estética. Hoje a procura, ela é de homens, assim, ela ainda é mais baixa? É mais baixa. Ou tu consegue perceber que tá movimentando, assim, e tem homem indo atrás, tem homem querendo fazer, é mais baixo ainda? Cara, comparado à mulher, é bem mais baixo, né? Mas, assim, a maioria vem, assim, se tá muito incomodado. Ah, tô com cara de cansado, que a gente vê, daí vai fazer uma olheira, ou vai fazer uma mandíbula, que a gente geralmente fica com o rosto mais quadrado, né? E daí aonde tu entra ali, até você estava falando uma vez ali do visagismo, né? Que a gente entra bastante isso, né? Então, às vezes tem até homens que disfarçam com a barba, né? Deixa o rosto mais quadrado, que a gente faz com preenchimento. Mas assim, tem que estar muito incomodado pra chegar no consultório e fazer. Porque a maioria das vezes ou é levado pela mulher, né? Daí, forçado, né? Forçado. Ou porque realmente ali tá muito incomodado. Porque assim, ele pegar e assim, por vontade, tem que estar muito tempo incomodando pra ele. Né? Geralmente é assim. Já tem que ter batido já na mente do cara já pra ser um problema mesmo, onde ele... Mas eu tenho um cliente que tem, sei lá, deve ter os seus 50 anos ali, não sei. O cara já de idade, assim, né? E ele tirou aqui diminuiu aqui em cima. A blefaroplastia, né? Bom, olha só o nome. Tirou a... tipo, o olho dele isso aqui tava incomodando, assim, ó, tava caindo por cima do olho. Uma parte da pálpebra? A pálpebra aqui, ó. Daí ele fez um corte aqui, fora, assim, e aqui em cima mais um, assim, daí, cara, não sei como é que foi feito o procedimento. Puxa assim. Mas puxou tudo assim, daí agora ele tá desinchando, ele fez agora, sei lá, faz uns 30 dias, hein. Tá tratando, aí tá bem vermelho aqui ainda a parte do corte aqui em cima, né. Que aqui parece que foi alguma coisa colado e aqui foi cortado, eu não entendi direito. Mas aqui tá bem vermelho, ainda tu vê que tá meio inchadinho, assim. Mas ficou show de bola, cara. Tipo, tu vê a diferença, ficou legal. Tem quantos anos? 50 anos. 50 anos, sim. Não, pensa quanto isso incomodou ele. Ou é por questão médica, porque daí começa a fechar e daí tem problema da catarata e tudo mais, né? Ah, pode ter. Ou é por ser... Ou tava muito tempo incomodando ele também. Porque, por exemplo, eu já vejo na minha família que tem um problema de excesso de pele em cima do olho. Então, eu tenho 25 anos. Então, assim, na minha cabeça já não vou demorar muito pra fazer. Entendeu? Porque eu tenho a mente mais aberta. Mas olha aí, ele tem 50 anos e vai fazer. Entendeu? Eu tava muito tempo incomodando ele, eu fui Ou foi por orientação médica mesmo. Mas faz sentido. Mas se pensar, né, cara? Pensa assim, ó, tipo, quantos e quantos anos talvez isso dentro da mente do cara não martelava toda vez que ele se olhava no espelho? Às vezes é. E por conta de tudo isso que a gente vê hoje em dia, essa questão de tabu e tal, tudo mais, ele assim, não, deixa aí pra lá. Mas, cara, eu não sei se eu teria coragem de fazer um procedimento desse no olho, cara. Porque, eu sou muito, muito medroso. Muito medroso. Pra essas coisas assim. Pô, daí olhar assim que aqui tava cortado, aqui em cima tava cortado. Só de imaginar me dá uma agonia assim, cara. Acho que nem sente. Meu Deus. Tudo anestesiado. Né? Eu falo assim, mas também quando é comigo... Tu fala assim, porque é tu que faz. Quando é comigo... Também não gosto de ser anestesiado. É estranho, né? Eu fiz vasectomia. Meu Deus, cara, eu tava apavorado. Cara, e é um ponto só o negócio. Claro, o processo não é só dar um ponto, né? Mas, eu tava apavorado, assim, cara. Eu comecei a criar na minha cabeça uma lista de coisas pra pensar na hora. Olha só, que retardado. Mas eu sabia que isso era o que ia me dar um certo alívio na hora. Me distrair. Porque a anestesia, ela é local. Cara, e é uma agulha em cada ovo, cara.
Pensei, eu vou morrer, cara. Vou morrer. Eu já lembrei de uma bolada, já fiquei pensando. Meu Deus, uma bolada já dói, eu vou morrer, cara. Uma agulha, eu vou morrer. Não, cara, daí na hora até dou risada com a galera, porque tem vários clientes e amigos que querem fazer e tem esse mesmo medo. Né? Meu, cara, mas deve doer, como é que faz e como é que não faz? E tipo, e funciona depois, toda essa, né? E aí, tipo, eu sempre converso com os caras. Tem gente que acha que depois faz vasectomia. Que não funciona mais, o não levanta mais. E daí eu falo, não, cara, é tranquilo. Como eu fiz, eu tava com medo, mas eu fiz e foi muito tranquilo. Tanto na hora quanto pós, assim, foi muito de boa. Na hora mesmo eu fiquei surpreso, porque daí, como eu te falei, eu tava na minha cabeça pensando uma lista de coisas pra na hora pensar. Então eu, tipo, o bração esticado, amarrado, e eu, aqui ó, no dedo contando. Ah, tem que fazer tal coisa, tem que levar troco na barbearia, tem que fazer não sei o que. Eu tinha comprado uns cursos lá pra fazer, vou fazer o curso. E tipo assim, na mão aqui, ó. Eu fiquei imaginando até a enfermeira, porque daí bota um pano, né? Sim. Tá até as enfermeiras saturando pra minha mão e eu aqui, ó, mexendo com o dedo, fazendo continha do que tinha que fazer. Beleza, cara. E o cara foi lá, limpou, fez toda. Passou um iodo, sei lá o que é, por causa de bactéria e tal. Sim. É uma situação desconfortável, porque daí o cara fica ali mexendo ali, né? E daí eu pensei, meu, cara, vai vir anestesia. Não, vou continuar focado aqui, cara. E tal. Comecei E a pensar tu ouve em as tudo de coisas, novo. né? Claro, tu fica aqui. E barulho de coisa batendo nas bandejinhas. E, meu, e agora vem, né, cara? E agora vem. Não, eu vou me concentrar aqui, cara. Tal. De repente chegou o cara, nós vamos começar aqui já o procedimento. Eu, opa, como? Vamos comer. Tipo, não falei, né? Pensei, né? Opa, como assim? Vamos começar o procedimento. De repente só um cheirinho assim de galinha queimada, assim. Que... O cara já tinha começado o procedimento. Tu vê, eu tava tão focado em me distrair que eu levei 2 agulhadas e eu nem senti, cara. Nem Meu senti, Deus. mano. O cara deu agulhada, cortou ali, cara. E não em qualquer lugar ainda. E eu pensando assim, umas paradas totalmente fora, mano. Mas tu vê, muito do psicológico. Porque pra mim parecia que o mundo ia acabar, velho. E pra ver como faz sentido, né? Claro que sim. Quando queima dá cheiro de galinha. né? Cheiro de galinha. É isso aí. Não, porque são 2 fatores. São 2 níveis de evolução, né? Eu ovo e o pinto, né? Meu Deus. Ai, cara. Pô, mas e no fim foi muito de boa. Pô, costurou, papapá, fui embora andando, sei lá, andando, pleno, tranquilaço. A anestesia é... Meu, mas para De te boa. ver. Mas tu viu o psicológico do cara, É, manda muito, cara. a cabeça da gente é Tanto- muito traiçoeira. Tanto o medo Sim. do procedimento, quanto a decisão do procedimento, né? No meu caso não foi nada estético, foi uma, né, questão ali que a gente quis fazer porque fechar a fábrica, né? Mas eu fico pensando na galera que vai fazer esse tipo de procedimento assim, cara. Lida muito com medo, assim, de pacientes, assim. Sim. Assim, quando é estético, a pessoa vem, mas ela acaba fazendo porque quer ficar bonito, né? Sim. Mas agora na área da clínica geral, ali da odonto, realmente, tem muito paciente que, às vezes, a gente vai fazer uma restauração, uma limpeza, às vezes nem chega a botar, a pessoa fica, ai. Eu falo, nem comecei ainda, nem toquei no teu dente, tá doendo o quê? É a vontade de rir, sabe, né? Sim, dá vontade de rir. Cara, mas Pô, tu lembra daquela mulher assim, a senhora usa fio dental? Não posso porque eu sou crente. Lembra? Já viu esse meme? Não, Tem a tiazinha deitada assim. Não. A senhora usa fio dental? A senhora usa fio dental? Não posso porque eu sou crente. Ela fala. Uma vez em um também. Ele fala, não, no dente. Ah, não, no dente eu uso. Tinha um que chegou pra... Nem foi comigo, só que eu só ouvindo a minha sócia atender o paciente. Falou que uma dentista falou pra ele que o fio dental que estraga o dente. Porque se passar o fio dental ali no meio que estraga o dente. Ele não usa fio dental. E temando com ela que era fio dental que estragava o dente. Agora nós entramos num problema, né, cara? Será que tem um profissional que falou isso mesmo? Ou ele tá mentindo inventando ali pra... Não. Malandrão. Tu sabia que aqui no Beira da Barbearia tem fio dental ali? Tem o quê? Fio dental, enxaguante. O enxaguante acabou, tem que trazer amanhã. O enxaguante tem que trazer. Mas eu tenho no banheiro ali. Deixa no banheiro do Fio dental, enxaguante bucal. Enxaguante e Rexona. Copinho descartável pro cara usar um enxaguante pra não ter que virar a tampa, né? E o... E o desodorante. Ó, porque a gente tava falando antes sobre questão de experiência, né? A gente pensa em tudo isso, porque muitas vezes o cara vem direto do trabalho ou vem no horário de almoço e fala, não, já vou dar aquele grauzinho, comer rapidinho pra poder ir lá e fazer o cabelo. Sim, claro, nós podemos fechar uma parceria, eu tiro todo esse cuidado e boto uma bala ali. Pra dar carinho. Pô, eu vim por indicação lá da barbearia. Eu tô com 2 caras aqui. 2 caras aqui, ó. Isso tem uma barriga gostosa que gruda assim no dente. Meu, maravilhoso. Cheio de corante do petróleo lá. Vocês viram o rolo que tá dando essas balinhas agora aí, cheio de petróleo? Não. Também Os não corante à base de petróleo, sei lá, que umas paradas assim. Oxi. Essas balinhas de gelatina, assim. Tipo bala de goma?
Tipo, Não. mais pra bala fina, assim. Ah, Vários tipos de bala que tem alguns corantes que tem, tipo, não é literalmente petróleo, né? Mas é algum componente derivado de Tipo, algum petróleo. derivado? Derivado de petróleo, assim, na composição de alguns Oxi. corantes. Que doideira. É bem cabuloso, cara. Tava vendo no negócio. Vi por cima, assim, mas, pô. O cara pensar no que come, né? É gostoso, Isso né? é- A balinha isso é fina é verdade. bom, né? Não, mas se a gente for parar pra pensar em tudo que Não come mais nada, né? Misericórdia. não come mais Não nada. faz mais nada, Não. não come nada, fica em casa numa bolha e deu, né? É, não. Não liga mais televisão. Só vai comer o que Tranca tu... só lá fora. E vou ser honesto, só vai comer o que tu plantar, né? É verdade. É. Quem mora em apartamento tá ferrado. Vai viver só de cebolinha. Cebolinha e água. Ô Gui, da área da estética, qual que é o procedimento que tu mais faz hoje em dia? Tipo assim, ó, que as pessoas mais procuram pra fazer? Cara, preenchimento, que daí é o que eu disse ali antes, que geralmente vem na hora, Aham. né? E o Botox por ser, assim, por daí eu indicar, né? Porque assim, o Botox, a gente não fazia a expressão, controlar a força desse músculo é importante para qualquer procedimento. Então, por indicação, é o Botox, e também ser bastante conhecido. E o preenchimento por ver o resultado na hora, né? Porque o paciente hoje em dia cai bastante naquela coisa de ansiedade que a gente estava falando também, né? O paciente quer ver resultado, quer ansioso, quer ficar bonito para logo, então... Pra ontem, né? Pra ontem. E daí acaba sendo o preenchimento por esse caso, né? Uhum. Aí óbvio que entra os outros, só que daí não é tanto, né? Ainda estão no começo, né? Laser, ultrassom microfocado, que é ultraformer... Que a gente vem tentando ter cada vez mais no consultório, né? Um bioestimulador de colágeno. Porque, por exemplo, eu vou fazer um preenchimento, mas eu não vou conseguir estimular o colágeno desse paciente, né? Igual tem pacientes mais velhos, a gente gosta de estimular o colágeno, porque vai melhorar a qualidade da pele, sem precisar preencher, entendeu? Daí, mais o preenchimento e o Botox é um que mais a gente... Que é o que mais tem faz. procura. Que mais tem procura, Legal. Por ser mais popular também, acredito, né? por ser mais Como tu popular falou, né? também. É o que mais é falado, né, hoje em dia. Porque o Botox virou moda, né? Não, e outra, uma É. coisa Tudo é Botox, uma coisa que me chama a atenção é como a tecnologia tem avançado ao ponto de que o avanço tecnológico tenta trazer de forma natural o que é do... Como tu falou agora, de estimular o colágeno, de né, estimular cara? o colágeno e tudo mais. Sem Isso precisar da E toxina. cada vez mais rápido, né? isso, cara. Tinha um ano que é Ultraformer, por exemplo, do ultrassom microfocado a gente já tem vários tipos, né? E é novo. Tinha o Ultraformer 3, agora já tem o MPT, que é esse ultrassom microfocado, ele faz o grampeamento do músculo ali, por exemplo. Eu só faço a área de cabeça e pescoço, né? A papada, por exemplo, a gente diz, óbvio que precisa de mais sessões. Uma sessão não dá pra ver tanto resultado, né? Mas vai fazer na papada. A gente passa uma manopla que destrói a gordura e outras duas que vai colar o músculo de volta, entendeu? É bem legal, ele trabalha lá dentro, né? Cara, que da hora! E daí esse é o ultrassom microfocado que a gente fala. Daí já tem um lançamento novo e cada vez mais vai avançando, né? Que vai... Caraca, velho, que da Então, hora. só pra entender, agora é uma dúvida de leigo mesmo. Então, a grosso modo, o ultrassom passa, ele retira... O ultrassom igual Tá de grávida, Não, que daí a gente... papada? Ultrassom de grávida a gente vê lá dentro o bebê, né? Certo. Esse ultrassom eu vou passar e ele vai trabalhar lá dentro. Dependendo da manopla, ele vai trabalhar na região da gordura mais profunda, gordura mais superficial, no músculo, e vai subindo as camadas, né? Então, por exemplo, papada, eu vou passar um na gordura, passar a quantidade ali que o fabricante manda geralmente. Ou a pessoa tem mais papada, eu vou mais profundo, ou mais disparos, que a gente chama. E depois eu passo numa camada do músculo, depois outra camada. E daí ele vai queimando essa gordura? Vai destruindo a gordura. Que Tanto é que, doido, por exemplo, eu vou fazer um fio de sustentação, que eu também faço procedimento com fio, né? Vou puxar aqui. Eu tenho que fazer o ultraformer antes, que é esse ultrassom microfocado, porque ele acaba destruindo o fio, ele degrada o Botox. Vou injetar o Botox, que é a toxina botulínica ali, vou injetar a toxina, então tem que fazer o ultrassom antes, porque esse ultrassom vai trabalhar naquele músculo que eu vou mexer. Então tem que fazer primeiro esse ultrassom, depois toxina. Então ele prepara o espaço onde tu vai aplicar, para depois tu aplicar. Caramba, que da hora. Que da hora. Então, e outra, já vou te dar uma dica pra quem estiver assistindo. Não fica procurando coisa barata não, porque pro cara chegar nesse nível aqui, verdade. tem estudo, tem certificado. Investimento, né? É um investimento feito. Então, Tempo, assim, dinheiro, né? Tudo. Faculdade, se tiver pós, pois é. faculdade, pós, então, meu amigão, se tu tiver aí, tô querendo fazer não sei o quê,
meu amigo faz mais barato. Ó, não faz Pensa bem, isso. né? É, desconfiar, né? Porque é Desconfiar tua... E é saúde, né, Gui? Saúde. É saúde que tá em risco, às vezes você ficar com Às o vezes olho é. pendurado lá e não sabe por quê. Ou às vezes um caso extremo, né, cara? Sei lá, desencadeia alguma coisa que não dá pra reverter. Pô, imagina, tu Sim. vai lá no baratinho fazer um procedimento e a cara sai Então, torta pra assim, ó, sempre. não ache que pra fazer isso aí é barato, não é? Tu tem que entender Não é que barato. tem o seu valor, ele tem um preço a ser cobrado porque tem todo um parâmetro pra você seguir. Ah, tem toda uma estrutura Tem por toda trás, uma né? estrutura, então assim, ó, você que tá assistindo aí, ó, não faz besteira. E o valor é muito de questão, né? O paciente, por exemplo, paciente mais novo que faz uma prevenção, já não vai gastar tanto. Uhum. Paciente que esperou anos, eu sempre falo, por exemplo, minha avó tem 70 anos e começou a fazer procedimento agora. Então, assim, se quer um resultado que não é tão extremo igual uma cirurgia, é um trabalho de formiguinha, de pouco em pouco. Demorou 70 anos para ela ter a pele que ela tem, as rugas que ela tem. Não é de um dia, não é com um procedimento Pô. que a gente vai conseguir ter uma pele boa, né? Uhum. E não vamos transformar ela também em uma menina de 30 anos. Mas dá pra melhorar, Sim, né? dá pra Então, assim, amenizar os impactos da vida. Querendo ou não, porque, meu, imagina, tem pessoa que trabalhou a vida inteira, sei lá, debaixo do sol. no sol, Ou, sei lá, trabalhou... Aí tem até a própria Calor. questão da genética mesmo, que tem gente que A tem a pele mais genética. enrugada, coisa assim, né, cara? Ou, Cara de cansado, colágeno. assim, né? É que nem o Gui falou que ele, na família dele já tem a predisposição de ter mais... Pele tecido sobrancelha. ali Isso. na pálpebra, né? Ele Mas já da minha família sabe. também tem. É? Parte do meu avô, assim, por parte de pai, né? Todos eles têm, cara. Isso aqui é pendurado. Hoje, se for ver, eu também já tenho um pouco. Aqui também eu tenho um pouco de pele sobrando. Genética também, né? É, Genética, genética. é. Mas é por causa do calor, o calor incha. Sim, Foi tu que agora eu vou dar uma falou. melhorada. Por isso que tem calorado, né? Ô Gui, assim, tu falou que ali do volume de procuras por homem é baixo, não é tão alto. E dos homens que procuram, qual que é o procedimento que eles mais buscam, assim, e por quê que tu percebe, né, nessa parcela de homens que procuram? Cara, ou é o olhar cansado, né? Que foi o que esse meu cliente aqui fez? Envolve a região do olho, né? Tanto em cima quanto embaixo do olho. Tá. Que daí aqui a gente começa a ter perda óssea lá embaixo. E daí começa a ter bolsa, começa a ter olheira. E daí, A famosa olheira ali. aí o pessoal vem por conta do olhar cansado. O paciente mais novo querendo ficar com o rosto mais quadrado, que daí é a definição da mandíbula, né? Só que, por exemplo, a mandíbula vai bastante produto, por exemplo. Então o paciente tem que entender que eu vou usar bastante preenchedor pra ele ficar com um rosto mais quadrado. E né? daí já é Tu mais caro também, né? Tu vai ter que desenhar isso aqui. Isso, né? e a gente não coloca ele. O certo, né? Não é colocar ele superficial, porque a gente, com o passar dos anos, o ácido nunca sai total. Óbvio que vai sair, mano, vai reabsorver. Só que nunca sai. A gente já sabe hoje em dia que tem estudos que mostram também que não sai 100%. Então, com o passar dos anos, esse ácido vai ficar aqui. Então a gente faz profundo, né? A gente faz um preenchimento lá justa ósseo. Então, eu tenho que ter bastante produto para dar essa volumização. Então, construir uma mandíbula para paciente, que, entendi. óbvio, depende do paciente. Sim. Construir uma mandíbula, então vai bastante produto. Então, O paciente tecnicamente, tem que entender ele é isso. aplicado atrás do músculo. Justa ósseo. Então é o músculo que também Isso. sai um pouco. É como se fosse levantar assim um travesseiro, assim, sabe? Aham. Aqui. Ele cria um espaçamento ali, daí. Preenche esse. Então a maior procura é da galera que quer ficar com o rosto mais Rosto quadrado. quadrado. E o olhar de cansado, assim. E de diminuir o homem, olhar né? cansado no público masculino. No público masculino. E no Aí, público feminino, qual que é? O lábio, com certeza. O lábio? Lábio, né? Lábio. Meu Deus. Aí chega lá, que doideira, daí né? a gente tem uma análise, né? Porque o lábio às vezes não é tudo, né? Às vezes fazer um mento, por exemplo, eu não sei se eu já botei ele na barbearia, mas tem um mento que às vezes o paciente não tem mento, né? Não tem queixo. O queixo. É pra dentro, né? É pra dentro. E daí a gente fazendo o queixo, o lábio não tá nada errado. Às vezes a pessoa faz uma rinoplastia achando que o problema é o nariz, não é o queixo que tá pra dentro. E daí aparece que tudo isso aqui tá demais. Entendi, claro. Ou é um Porque daí lábio realça. e na realidade é o queixo É que tá pra questão de dentro. proporção, que a gente Proporção. fala até do visagismo mesmo. Exatamente. Porque quando a gente faz o estudo do rosto, tem que ser proporcional. Por isso que muitas vezes os homens deixam a linha da barba assim, ó, reta, Aham. aqui, ó, pra fazer o trabalho que tu faz aplicando a toxina, o ácido. Aqui a gente faz com a linha da barba, projetando. Ou ela igual. tendo volume baixo, é mais ou menos isso. Só que vocês desenham na barba e eu faço Isso, com tu faz o direto produto, no né? produto já em contato com a pele.
Cara, que loucura, né, velho? Olha só. No fim, se for ver, as duas coisas estão bem conectadas. Bem conectadas, Sim. né? Inclusive, no próprio visagismo, acontece muito do cara não ter barba e ele quer ter o rosto mais quadrado, vamos dizer. Hoje o termo é isso, o rosto quadrado, né? E aí o visagista acaba recomendando que vá fazer um preenchimento. É. Isso é bem comum. Pô, isso não é tenho verdade. barba. Cara, eu quero visagismo, eu quero ficar com o rosto e tal. Preenchimento, não tem outra opção. É, não tem o que fazer, Sim, né? Porque tem gente que não tem barba. Eu sou da genética que não tenho É, barba. não tem barba. Não... Cara lisinha. Uhum. Hoje por Diego ele teria que fazer um preenchimentozinho de mandíbula, tinha que tirar a papadinha aqui, agora a gente já sabe que tem procedimento da hora. É. Fazer uma É tração porque a minha microfocada, barba, é. a minha barba esconde, mas eu também tenho, óbvio, né? Gordo de jeito não vai ter, até parece. Mas a minha barba já esconde. É, não, mas o meu, como eu não tenho nada, qualquer vacilo aqui, ó. 2 queixos lá. A gente não precisa, por exemplo, isso que eu digo, a gente não precisa fazer um procedimento só. Por exemplo, vai fazer um ultrassom microfocado no Diego. A gente não precisa fazer só o ultrassom microfocado, a gente faz umas 2 sessões e coloca uma estruturação aqui na frente que disfarça bastante. Disfarçava bastante o queixinho. Olha aí, Olha, ó. viu? Top, ó. Viu, ó, pra você que tá em casa e tá aqui da região de Blumenau, tem algo que te incomoda aí, ó. É uma Manda. avaliação. A gente vai Olha deixar, só a que gente da vai hora. deixar o Instagram, tudo do Gui, né, na descrição. Vai ficar Entra tudo em aí. contato, pô, vai lá fazer Faz uma consultoria, uma né? consulta É. lá, vai Uma fazer consulta, uma uma avaliação, anamnese, ver né? o que precisa, porque assim, cara, precisa fazer anamnese, isso aí é batata. Ah, é. Porque tem, é que nem tu falou, tem gente que chega lá bitolado querendo fazer um monte de coisas e nem é um problema. Exatamente. Tem E que abrir aí, a mente, né? A gente é. já tem que abrir a mente. E entra daí a índole do profissional. É É o verdade. que a gente bate muito na tecla. Não é só Porque fazer o tu que pediu, né? simplesmente podia meter toxina na cara de todo mundo, vida que segue, né? Não, o problema dele, ele quer fazer, ele assinou o termo aqui, ó. Não, Sim. eu permito, não sei o quê, bibi. Mas é isso que diferencia o profissional do outro. Né? deu errado. Ah, mas a senhora aqui, o senhor Tá assinado. assinou aqui, ó. Tá assinado aqui. É, mas... Ah, tá aqui a cláusula. Sabe o que tá escrito aqui embaixo aqui, ó? Você ferrou. É. E Porque, infelizmente, a existe gente esse tipo de sabe profissional que no existe mercado. esse tipo de profissional. Existe na barbearia. Na Existe, barbearia também né, existe. Do ramo odontológico, existe dentro do cara que vende carro, do cara que presta serviço como pedreiro. Em que todas bota as box. áreas, né, cara? Em todas as áreas a gente vai encontrar. Dá pra... Enquanto tiver ser humano, É, em todas as áreas. vai ter vacilo, É. né, cara? Depois não dá pra reclamar do IA, né? É. Do quê? Verdade. Dá pra reclamar da IA, né? Ah, velho? tá. É. É. Só não pode jogar no trabalho. Mas tu acha que isso vai chegar a afetar algum. Cara, eu acho que na parte intrabucal, sim. É. Eu acho que na intrabucal, sim. Isso é um mistério, né? Porque na nossa área também, cara, não vejo. É, eu Não não sei vejo se eu vou essa chegar... É o que tá evoluindo muito rápido também, É, né? isso, verdade. por Mas isso eu não que sei assusta se- de vez é. em quando. Entendeu? Quando às vezes a Alexa. Porque eu já vi um puxa protótipo assunto. de um cara que bota a cabeça assim Isso. numa máquina assim. É como com- se fosse tipo um estúdiozinho assim, pequenininho, daí o cara põe a O cabeça cara encosta assim o ombro assim aqui e vem e o uma negócio me máquina cortando, vem cara. e faz o corte. É um robô. Porra. É? Aham. Ah, então com certeza vai ter na área odontológica. É, tipo, É, se vai porque funcionar a gente não sabe. Porque tu imagina. Mas Lógico, é que assim, ó, na minha cabeça, né? Indo agora como um ser humano. Imagina uma máquina que tá fazendo ali um monte de procedimento de corte e dá uma pane. E eu, particularmente, eu teria muito receio. pensou? Sim. Porque tu tá lá passando navalha, e tesoura e máquina e pente, não sei o que, dá um chabu naquele negócio. Ah, não vai ser navalha, acho que vai ser tudo tipo um laser assim, né? Sei lá, cara. Sei lá, né? É, mas tem cirurgia feita por robô. É, isso é verdade, viu? E, tá vendo? Ah, ferrou, né? A mesma hora que nós fica feliz, nós fica triste, né? É. Isso. Só de pensar. E, meu, né? Tudo, procedimento teleguiado e coisa nada, né? Não é a mão do cara lá, literalmente, lá dentro. É, e dá né? errado e a gente nem fica sabendo, né? É isso. Eu trabalhava, aí. quando eu era acadêmico ainda, fazia estágio numa radiologia e teve uma paciente que tava na cadeira de roda. Ela tinha recém-feito, mas uma cirurgia no pulmão e não tinha dado certo. Por robô. Ah, meu Deus, que doido. E eu só fiquei sabendo Que porque eu doido. atendi ela lá, mas não, Se tipo, não- não é uma coisa que sai assim, entendeu? E foi feito por robô. Então a gente não sabe quantas vezes deu errado, se já morreu alguém. Uhum. Ah, morreu porque pegou uma bactéria. Às vezes nem é. Porque É. levou uma facada É. do robô lá. Cara, que cabreira, né? E isso, ó, pra mim, o mais agravante é, tipo assim, ó, a área da saúde. Não tem margem pra te errar, cara. E tem coisa que Não. não tem, não. Tu não pode, tu não anda numa linha muito tênue, assim, ó, pra... Ah, aqui eu tenho uma margem de erro de 10%. Não, às vezes não... É zero o negócio ali, não. No pulmão ele é um exemplo, né? cara? É. Um cirurgia Vai de fazer coração. um transplante de coração ali. É. Ah, bota esse sangue aqui mesmo, aqui, não faz mal, se a etiqueta tá errada aqui. Sim. Não tem bracha, né, cara?
Não, o que a gente se aproxima mais é com essa área assim da medicina de não poder errar a cirurgia, né? E tinha uma professora na faculdade que falava: só assume se tu tiver certeza que tu vai conseguir fazer. Porque assim, não tem essa de parou cirurgia no meio, não, vou ali, esfriar a cabeça e já volto. Eu vou lá procurar no YouTube. É verdade, né, cara? Porque meu procedimento... Parar no meio do procedimento não rola, vai até o final. Ou se garante que vai ter alguém pra te ajudar, né? Trabalha como profissional e tudo mais. Caraca. Tem que ter um trabalho mental bem pancada, né? Tu não pode ser muito emocional nessas horas, né? É frio, é racional. Como né? que tu entrou nessa área aí? Foi de criança, assim? Eu quero ser dentista. Cara, eu tava no terceirão e não sabia, eu sabia que queria alguma coisa na área da saúde, só que eu não sabia o quê, né? E não cogitava odonto, né? Já queria medicina, só que sempre foi muito caro a mensalidade, enfim, né? Aí pensei em nutrição, medicina veterinária até também. Daí eu fiz, lá no colégio que eu estudava tinha teste vocacional, aí deu também, algumas, nem lembro quais foram as opções. E também fiz aquele teste na universidade que tem aqui na FURB, né? Ah, sim, tem uma parada, né? É o Interação FURB. Interação FURB, Interação FURB. E daí eu fui em alguns, eu lembro que fui nutrição, odonto eu peguei dois cursos, que é um dia todo que tem vários cursinhos, né? De 45 minutos, 1 hora. E daí eu peguei da odonto e daí eu decidi fazer odonto. Mas assim, minha família não foi muito a favor no começo, né? Hoje em dia, óbvio que todo mundo gosta e tem orgulho e tudo mais. Só que todo mundo sabe que é uma profissão... Assim, tem que estudar pro resto da vida, não é tão barato, né? Eles queriam que eu fosse pra contabilidade, as outras coisas, né? Mas normal, eu não né? queria, Nosso normal, né? Menos margem de erro. Uma coisa mais segura, né? Que sempre vai ter área e é mais fácil de conseguir emprego. É a famosa zona de conforto, né? Exatamente. Vai aqui Só que que é eu não mais queria. fácil, é mais prático. Não queria, peguei, fui atrás, consegui bolsa, tanto é que fiz lá em Balneário e deu certo. Caraca. E na harmonização foi porque eu sempre gostei de me cuidar. Sempre, ali na faculdade já fiz tratamento com um dermatologista e sempre gostei da área. E também em medicina também acho que eu iria pra essa área de dermato mesmo. E daí acabou que a harmonização nesse meio tempo foi crescendo e tá na área que a gente tá hoje em dia, né? Que é os dentistas ali, não só dentista, né? Mas biomédico, farmacêutico. É bom essa abertura desse leque, óbvio que tem mais concorrência. Só que cada um sabe o que pode fazer e o que não pode. É porque não é todo mundo que pode fazer tudão assim, né? Não é todo mundo que pode fazer. Eu não sei até o que cada um pode fazer. Só que eu sei que tem coisas que... Por exemplo, anestesia intrabucal. Eu sei, pelo que eu sei, até então, só a gente pode. Vai fazer um preenchimento de aqui na região, malária, olheira, a gente pode anestesiar de dentista lá dentro, que é bem mais confortável do que pegar e fazer lá fora, né? Mas vai de profissional, né? Mas assim, até então, só dentista pode fazer. Não sei como é que tá isso, né, também. E o bom de ter essas áreas, essas profissões todas fazendo é de estudo, cada vez ter mais estudo, né? Pra intercorrência e tudo mais. Daí e acaba que acelera também o processo de evolução da própria tecnologia, né? Começa a acelerar mais, né? Porque tem gente empurrando, né? Então, quando eu comecei a faculdade, a área da harmonização não era tanto assim, né? Acho que a odonto tá liberada desde 2012 pra fazer harmonização. Então é uma coisa muito recente. Porque também é uma coisa que estourou mesmo no mercado, também não faz muito tempo, né? Não chega a fazer então, 10 anos, eu tava na faculdade, não era tão reconhecido. Foi aonde eu... Até porque eu acho que veio também com o avanço da internet. Como as pessoas começaram a expor rede social, mais né? a vida através de rede social, foto, vídeo, acho que isso alavancou também essa questão da aceitação. Sim. Porque, por exemplo, a gente tinha o bullying, o famoso bullying na nossa época. O narigudo, não sei o que. A vida que seguia, o cara levava. Hoje em dia não, às vezes tu posta uma foto e tu mesmo se chama de gordo. Isso. E a gente fica brabo. Isso, daí tem tudo esse aparato em volta, né? Então, por isso eu vejo que tem muito essa procura das pessoas por aceitação e muitas vezes elas não fazem o procedimento para elas, que daí entra a parte do que o Gui falou, de entrar na cabeça da pessoa e entender o porquê. Porque talvez o procedimento que ela busca fazer não é para ela, é para os outros, para como os outros vão receber. E isso é ruim, porque no fundo, tu continua sendo um cara frustrado. Porque tu tá pedindo a aprovação de um terceiro, tu não tá conseguindo se aceitar. E às vezes ou melhorar para você, né? Às vezes tipo de pessoa assim que acaba fazendo 1, 2, 3, 4, 10.
modifica tudo, a cara toda, 50 procedimentos e nunca tá contente. Porque às Que vezes não, era não pra melhora, ela, né? Tu transforma a pessoa Isso. em outra pessoa. Isso. Não melhora o que ela tem ali, a essência dela, enfim. Acaba transformando a pessoa em outra pessoa e daí quando vai ver a pessoa não se reconhece, né? E fica cada vez pior. Cada vez tipo pior. esses Clark humano, essa, né? Os os caras tem sem humano, mundo inteiro, né, cara? Né? Procedimento. Tem- É pra por isso que tudo, existe cara. muito tabu, né? Em homens também, mulheres também acaba tendo, só que homens é bem mais, por conta desses exageros, né? Exagero, né? É verdade. Tu sente muito isso do tabu? Falando de homens Cara, agora. De homens. Eu sinto mais de parte de exagero. O paciente já chega falando assim, não quero que ninguém perceba. É mais o... O cara quer ser mais conservador, assim. Exatamente. Por isso que eu trabalho muito com a naturalidade, sabe? Eu prefiro fazer Legal. procedimento que melhore a qualidade da pele. O paciente quer fazer bigode chinês, por exemplo, a gente faz um ultrassom, a gente faz um preenchimento de leve aqui na região, que vai... A gente preenchendo aqui vai levantar um pouquinho, só que nada muito transformador, entendeu? Que ninguém perceba. Isso que os Só a pacientes pessoa querem. que se vê todo Sim, dia as sabe. pessoas querem fazer hoje em dia, tipo assim, que as pessoas olhem e falam assim, nossa, tá bonito, o que tu fizesse? E Te não dê pra identificar, entendeu? Perguntar, né? Exatamente. Nossa, o que tu mudou? Cortou o cabelo? O que tu fez? E não apareceu lá com o bocudo. Cara, isso é legal, porque olha como isso entra na perspectiva de que o Gui tenta trazer a mudança de não só de física, mas mental. Tipo, ser leve, né? A experiência pra pessoa, né? É aquilo, o resultado final é algo leve, não é pesado, tipo uma mudança brusca. Não, e a gente não para pra pensar, mas às vezes esse tratamento, digamos ali, psicológico, pré-procedimento, cara, pode poupar essa pessoa de se frustrar e virar uma depressiva. É? Porque às vezes ela vai na ilusão de que vai ficar perfeito, maravilhoso, boca, olho, blá, 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 blá. E não é o que ela queria, Sim. porque o procedimento que ela pediu é errado. Às vezes, né, se for o caso de um profissional que não educou, não mostrou, né, o prós, o contra e tal, fez essa educação ali, só vamos fazer dele, ela pediu, vamos dar ali. Pô, daí ela fica decepcionada, frustrada, mais feia do que já era. Sim. Aí chega em casa, as pessoas, nossa, o que tu fez? Meu Deus! Aí bota a foto na rede social, meu Deus, o que tu fizesse? Começa toda essa pressão de fora. Fica pior. Dali a pouco vai ver, a pessoa tá depressiva, socada num quarto. Entendeu? Então, é uma parada que pode... Uma coisa que é muito comum, acontece às vezes aqui, a gente tem muito cliente que geralmente tá cortando o cabelo e falando com a esposa. Daí às vezes tu tá ali, cara, ele só levanta o celular e diz, minha mulher preencheu o lábio. Aqui, ó, parece uma linguiça toscana. Cara, tem uma galera que faz isso. Porque na hora fica inchado, né? Porque na hora fica inchada. Né? Eu dou sempre, assim, se a pessoa é alérgica, eu dou sempre um anti-inflamatório pra evitar o inchaço. Só que às vezes não fica 100%, né? Sempre incha um pouquinho no dia, no dia seguinte fica um pouquinho ainda, e vai assim nos 3 dias. Resultado final mesmo em 20, né? Mas quase um mês aí. O resultado final mesmo. Meu caramba. Ou seja, se você estiver querendo fazer, não é do dia pra noite. Tem que respeitar o protocolo. E assim, eu faço um ml, por exemplo, lábio, né? Vou fazer 1 ml, eu espero ali uns 30, 45 dias pra fazer outro. Pra esperar realmente ver como é que ficou. Até pra vocês não dar um baque, né? Às vezes botar 2 ali numa paulada fica demais. Não, 2 não dá. Incha muito, né? Aí nós tá falando de ml. É uma gota, né, cara? Pra te ver como é uma tem que ter merrequinha. cuidado. Não é pra... Uma merrequinha aí. Homem geralmente vai fazer lábio, que a gente não deixa volumoso em homem, geralmente, né? A gente só dá um volume. Porque assim, 1 ml nunca vai ficar lábio grande. Com 1 ml só, não vai ficar. É mais pra dar volume e pra dar uma hidratação pro lábio. Em homem, geralmente a gente faz meio ml. E daí espera ali uns 20, 30 dias e daí faz o outro meio ml, porque 1 ml é o suficiente, né? E às pra vezes não não- ficar exagerado. E às vezes já aconteceu do cara no primeiro meio ml ali, chegar no próximo 30 dias e dizer, não, pra mim ficou perfeito assim, não quero mais. Já aconteceu? Já aconteceu. Daí a gente pega, assim, como preenchedor, né, a gente pode colocar em outras regiões e a gente acaba fazendo outra coisa, né? Entendi. que legal. Fazendo uma fossa piriforme aqui nessa região aqui, que o nosso triângulo, o nosso nariz lá embaixo, aqui na fossa, ele é um triângulo. No crânio mesmo, né? Sim. É esse aqui, ó. E aqui, nessas extremidades aqui, a gente começa a ter mais perda óssea primeiro. Aonde a gente vai ficando com bigode. Então, sobrou, a gente sempre coloca aqui, coloca um pouquinho no queixo. Acontece dependendo bastante assim de pessoas mais idosas, assim, a gente vai fazer a barba,
A gente percebe, cara, essa parte aqui É, bem desce, funda, assim. Faz assim, ó. Daí, a bochecha, ela já virou uma pele por cima, Sim, assim, cara. é reabsorção De óssea, tu daí ter vai... que puxar, cara, assim, ó. Pra poder É. passar a lâmina aqui, cara. Às vezes pra Bem passar a assim. lâmina você tem que fazer isso aqui, ó. Puxar, cara, parece um bulldog, assim. É. Puxa a pelanca e... Meu, e fazer barba de gente mais velha dá um medo. Que é muito fácil cortar, às vezes a pele é É. muito fina, assim, Porque a cara. pele fica fina e é muita ruguinha. Então pra Muita você ruguinha. passar uma lâmina, você tem que dar aquela... Estica muito, assim, né? Tem que esticar bastante a pele pra passar a É. lâmina. Qualquer dobrinha que fica, a lâmina pode cortar. Cara, e às vezes tu não sabe, mas às vezes o cara, sei lá, 80 anos ali, ele faz algum tipo de tratamento. Anticoagulante. Isso aí, ou sangue é, fino, isso aí uma parada mesmo. assim. Um cortezinho de nada, às vezes o cara é capaz de sangrar uma semana, Não, cara. nós temos Aham. um cliente que tem... Tem um cliente. Como é que ele... O Jorge. Ele tem... Ele toma aquele AS infantil pra Isso, afinar o ele sangue toma e tal. o que é pra afinar o sangue mesmo. E Daí, aí, tipo assim, ele, qual- cara, esse dia ele chegou aqui, um braço ele bateu em alguma coisa. Tudo roxo. Não, cara, sangue. Sangue. Ele ficou Sangue. aqui mais de uma hora, porque daí vem ele, o filho dele e tal. Então, eles ficam aí na sexta-feira batendo papo. Mais de uma hora aqui, cara, com um pano, assim, pano, um papel toalha, assim. E aquilo não parava de sangrar. É. Foi só uma batida Porra. que ele deu ao ponto, a pele tão fininha assim, cara. Tipo um papelzinho. Cara, começou a sangrar e não parava mais. Ele foi embora com aquilo sangrando. Na outra semana ele veio, daí na outra semana tava só roxo, assim e tal. Pra ver como é sensível, né, cara? É, É. delicado. É. Tem que cuidar mesmo. Tem muita gente idosa que vai fazer assim. É mais idoso ou mais jovem? O meu público é mais jovem. Jovem. Sim, é. A galera que quer Mas- melhorar o visual. É. Mas eu gosto de atender gente mais velha, que daí dá pra, assim, dá pra fazer... É que aceita mais fácil, né? Ah, tem uma diferença então. É, aceita mais fácil de fazer os procedimentos, porque daí quer ver a melhora, né? E daí também vê a melhora Vê a melhora assim, vai fazer... Eu quero fazer tal coisa, eles aceitam mais fácil, né? Igual, por exemplo... Legal. Até porque a pessoa quer essa longevidade, né? Quer durar mais tempo, né? E assim, a população de Blumenau tá ficando mais velha... Tem população mais velha aqui, né? Verdade. Então, é assim, eles estão... E hoje em dia, com a população mais velha, cada vez, as pessoas de Blumenau ficando cada vez mais velha, como é que diz? Faixa etária. Faixa etária ficando o índice de mortalidade mais... Mais As pessoas longo. mais velhas, eu não sei, não lembro. não Demora sei mais pra morrer. não sei qual a palavra certa. Mas tá tendo mais procura, né? Cada vez mais. Tem mais gente Porque velha do que tecnicamente- gente criança. E Tecnicamente, isso tende a taxa crescer de mais. natalidade ela tá mais baixa. É isso. Tipo assim, aquele a termo Natalidade invertido. diminuiu e a Isso. mortalidade Tá nascendo menos criança e morrendo menos gente. Isso aí. Tipo, Isso. tá se O prolongando povo tá durando mais a vida. tempo. Exatamente. Porque a galera muitas vezes faz questão de saúde não só na parte de estética. Mas faz lá o pilates. Tipo, o pessoal mais velho tá se cuidando mais. Então tá tudo prolongando a vida. Não estão adoecendo. Igual na técnica- Europa é mais assim, né? Aqui no sul do Brasil Isso. também. Aqui isso é uma coisa legal. Tipo assim, ó, na Europa é muito comum ter mais velhos do que gente nova. Exatamente. É E muito aí a comum. procura de procedimentos também. Isso, e lá a procura de procedimento é bem alta. Aqui em Santa Catarina Aqui tá virando assim também. é reconhecido como Vale Europeu. Vale Europeu. Então é uma cultura que veio de lá pra cá. Então assim, a gente tá vendo muito mais pessoas que tá envelhecendo com saúde. É saudável, isso que eu né? quis dizer. Tipo assim, ó, ficando mais saudáveis, então elas estão prolongando a vida delas. E gente nova não tá nascendo pra suprir essas pessoas que estão mais velhas. Isso no futuro pode abrir uma brecha no Como sistema, né, cara? Como aconteceu no Japão. Porque hoje em dia é muito pai de pet, agora tem essa onda de reborn aí, né? Mas enfim. É. Mas é porque as pessoas, elas estão. Quanto mais vai passando o tempo, elas estão escolhendo não ter filhos, né, cara? Pô, Antigamente, pô, a galera tinha 14 filhos, 10 ó, filhos. Era normal ter meia dúzia de Por filhos, isso né, que lá na cara? Europa eles estão até pagam bem, eu acho, pra Pra galera ir pra lá. Pra imigrante. Teve um rapaz que eu atendi essa semana que ele falou que morou um período na França e lá as mulheres de lá não estão conseguindo parceiros com os próprios conterrâneos ali. Caraca. Então, quando chega algum imigrante, elas acabam tentando se relacionar e constituir família com o imigrante mesmo. Porque o pessoal de lá... Pra eles- procriação mesmo. Porque lá a cultura está se transformando num ponto de que as pessoas estão querendo viver sozinhas, elas não estão mais querendo constituir família. Então elas querem viver sozinhas a vida delas. Tipo assim, elas não querem casar, ter filho,
Sim, sim, sim. Sabe? Não querem. Que Então, doideira. tipo assim, a loucura. Ele falou, tanto é que se vai um brasileiro, ou seja, qualquer imigrante, chegou lá, a mulherada cai em cima pra tentar casar, ter filho e tudo mais. Meu É Deus. bem- Chegou lá e elas já vão tudo em cima. E isso Tudo aí, em cima, já ele pensasse? falou assim, ó, que é loucura. Ele ficou acho que 2 anos lá, que ele tem um irmão dele tava lá de forma ilegal e tal, dele acabou tendo que voltar. E ele falou que era doideira. Ele Não deu saía- tempo de fazer filho? Não, ele falou que assim, ó, não deu tempo de conseguir ninguém pra poder ficar lá. Mas assim, ó, que era num nível assim que ele se assustava. Tanto é que por isso que ele acabou não entrando no relacionamento, porque era tanto que ele se assustou, ele achou que era... Golpe. Não, que tinha algo de errado. Então fica uma dica aí pros feios. Tá difícil de arrumar uma mulher aqui. Ó, 2 dicas pros feios. Ou você vai embora do Brasil, ou Ou faz o procedimento. manda, vai pro consultório do Gui. É que não existe gente feia, existe pessoas que não têm a beleza revelada. É. Exatamente. Não existe gente feia, existe pessoas que não conhecem os procedimentos que o Gui faz. É isso aí. É isso aí. E tu faz muito o procedimento de lente no dente? Cara, eu não faço. Tem um dentista lá no consultório que dentista que faz. faz. É. Aí a gente tem a lente em porcelana, que daí tem Que um daí essa é a desgaste. mais top, assim. É, tem um A de desgaste porcelana. no dente, mas fica assim, fica bem legal. Mas não fica aquela coisa que nem a gente vê na internet, assim, com o dentinho fininho, assim, né? Pô, porque Da tem cada foto da grotesca. Né? porcelana, daí a coroa, né? A coroa daí envolve o dente todo. Mas a porcelana tem um desgaste de dente também. Pra ter que afinar um Depois pouco o de- dente pra depois poder... que tu tirar a lente, tu não consegue mais ficar só com o teu dente. Ó, então vai ter que pra ser vida permanente, toda, então. né? É. Ah, E a olha só. resina, não, a resina que a gente vê bastante, tem até bastante coisa que tá dando problema, e gengiva, e lente muito grande, muito branca, enfim, não tão natural, que é a de resina, né? Daí não tem desgaste. Assim, depende do paciente, né? Se o paciente tem todos os dentes alinhadinhos, não é um dente tão vestibularizado aqui pra frente, aí não tem desgaste. A paciente vem com o dente mais torto, aí a gente tem que desgastar Pra pra consertar daí. colocar resina, senão não vai dar pra fazer. Tem gente que faz, tipo, esse tipo de procedimento pra não ter que colocar, tipo, aparelho? É o que mais tem? É porque a parada é o resultado mais imediato, né? Sim. O imediatismo... Porque o correto era ir migrar pra orto, Primeiro fazer faz primeiro a parte orto. de orto, alinhou tudo bonitinho, daí vê se tem alguma Depois... falha. E daí talvez faria com uma resina que seria menos agressivo. Exatamente. Exatamente. Mas não, a Igual galera quer... o meu irmão, ele já usa o aparelho e como eu sou dentista, eu vejo ele já se incomodava com o dente, só que daí como eu vejo, eu encho mais o saco dele, né? E também ele já usou o aparelho, vai colocar de novo, vamos colocar de novo o aparelho nele pra depois fazer resina, que é o certo, né? Alinhar primeiro pra depois só... Alinhar primeiro. Ele já queria fazer direto a resina. Que é mais Mas fácil, aí, né? Mais rápido, né? Daí eu falei pra ele, não, primeiro vamos alinhar tudo, depois fica... É que o pessoal colocar quer resina. sempre tudo pra ontem, mas esquece que isso pode gerar muito prejuízo no futuro, né? Porque tem todo um cuidado bem diferente do que só cuidar de um dente normal, né? A resina? A resina, Sim. a lente de porcelana também, ou tipo... Tudo. Assim, depois que tu tem lente, tanto em resina quanto porcelana, tu tem que... Assim, um dente tu tem que passar fio dental, então com a resina e com a porcelana tem que passar mais ainda. E é um fio Porque a dental chance diferente, de- né? Hã? É um fio dental diferente também, né? A gente, assim, tanto pro dente também, a gente prefere... Eu sempre indico fita dental, que é um pouquinho mais grossinha. Ah, legal. É bem boa. Porque o fio dental estraga o dente, né? Sim. Não, usar palito de dente. Não deveria nem falar palito de dente, né? Na realidade, é só palito mesmo. É Não é verdade. pra usar no dente, pelo amor de Deus. Quem nunca brincou de ficar espetando assim e deixar o palito no Com a dente? faca. Com Com a faca também. É verdade. Do céu, cara. Não, mas tem que... a resina, assim, tem que ter um cuidado maior. E a porcelana também. Porque, assim, tem uma diferença entre a resina e o dente, porcelana e o dente ali, onde vai o adesivo e tudo mais. Então, sempre acaba acumulando mais bactéria ali. Então, tem que cuidar. Tem que fazer a limpeza certinho, tem que fazer o polimento certinho. Vai fazer... O que tá dando problema de gengiva, por exemplo, em resina, é o profissional chegar... Assim, a gente tem o término do dente e tem a gengiva. Uhum. A gente tem que terminar a resina antes dessa gengiva. Porque senão o que acontece? Essa gengiva vai começar a criar bactéria ali, vai começar a ficar alimento, que hoje em dia até tem bastante no TikTok, Instagram, o bafo da lente de... Bafo de lente, né? Que é o cheiro da gengiva
Comida podre. acumulada podre ali. É podre, literalmente Que a gengiva é podre. inflama e tu sente o bafo Uhum. da pessoa assim e vê que tem lente, é aquilo ali. O excesso de resina Isso, lá na ó, gengiva. Tem uma galera que botou esse negócio que tá com gengivite É. e não faz nem ideia. Porque tá com um acúmulo de comida entre a gengiva e o fim e o início da raiz do dente, que é o final dele aqui. É. E aquilo ali a gengiva já tá toda vermelha, ela já tá pra fora inchada. Tem um arrepio. Só que o fio não chega, porque a resina tá enfiada ali. É, exatamente. Então, tem, tipo, aqui, é que nem o Gui falou, tem aqui a gengiva, né? Aqui, o dente era pra ser aqui assim, ó, o preparo dele. Ele tá enfiado lá, ó, porque esteticamente... Virou uma cunha, né? Porque esteticamente é mais bonito. Entendeu? Sim, baita. É que daí, por exemplo, por isso que também é bom ter um preparo antes, né? Fazer um clareamento no dente antes de fazer a resina, que daí o dente vai ficar mais branco, porque senão o que acontece? O paciente não gosta, e geralmente o profissional já faz para não se incomodar, é que o término aqui em cima do dente, aqui próximo da gengiva, a gente tem mais dentina do que esmalte. Isso. Então é mais amarelado. Então, onde vai ter realmente Vai ter a diferença. lente saudável vai terminar antes, então vai Isso. ficar mais amarelado. Por isso que é bom Daí indicar um vai clareamento destoar de antes. cor, né? É. Daí tipo, tá branco. O paciente que é muito branco, às vezes. Aí o cara Pô, ali... porque tem uns que ficam muito artificial, né? Sim. tem É gente um que branco parece... até meio azulado, Tem né? gente que parece que tá carregando um piano dentro da boca. Cara, é estranho. Eu acho Muito bonito branco, assim, né? Muito branco. Que a gente não vai conseguir chegar e reto, né? Uhum. Tem paciente É, reto que- demais, branco demais. Pô, parece aquela dentadura que vem no sorvete seco, assim, do vampiro. Isso, bem isso aí mesmo. Cara, é muito Bem exagerado. isso aí mesmo. Assim, sobre a estética é um pouco complicado, né? Porque o paciente chega pedindo isso. A gente que sabe que não é bonito, né? A pessoa chega querendo isso. E tem jogador, né, de futebol que tem uma É, lente bem tem, brancona, tem. assim. Eu imagino a quantidade de gente que deve jogar. E é Eu quero isso difícil, aqui, ó. e é difícil reverter, porque esteticamente tu consegue passar pra ele que isso não é tão legal, mas na mente dele é. Tu consegue reverter ou... Assim, dá pra reverter. Depende de como tá, né? Por exemplo, a gengivite causa uma periodontite que causa perda óssea. Então depende do grau. Depende do grau, mas dá pra reverter. Assim, não quero ficar mais com lente. Aí tira tudo, se não teve desgaste. Fechou, daí dá pra seguir. Se não... Paciente não quer ficar sem lente, mas quer trocar. E tá com um problema. A gente tira tudo, até ele ter uma gengiva saudável ali, tudo certinho, aí tudo bem. Aí a gente faz da maneira saudável. Assim, lá no consultório não sou eu show. que faço, mas é assim que a gente trabalha. O paciente já... Então é mais um recado pra quem tá em casa. Procura um profissional que esteja dedicado a guardar a sua saúde, porque isso não se brinca, meu amigo. A gente não tá falando só de estética, né, cara? Por exemplo, retração da gengiva, quando a raiz do dente começa a ficar exposta. Isso é um perigo, meu amigo, porque você fica com a parte vascularizada do dente totalmente exposta. Para você pegar uma bactéria e se ferrar por completo, é 2 palitos. Não, é que eu Medicina trabalhei numa junto com a- dental, daí lá a gente é obrigado a estudar para falar de igual para igual com os profissionais. Faz tem que sentido. saber conhecer. Tem que conhecer de produto, para que serve. É bom. Saber o que tá falando, né? Isso, exato. Porque assim, às vezes tu tá numa troca com um dentista alto da hora, de repente ele faz uma pergunta técnica. Daí tu fala, doutor, Não não sabe sei. nada, né? Doutor, não sei, o profissional é o senhor, né? Não vou falar isso. pro Dá um cara. corte no cara. Mas eles fazem tu estudar ou tu que foi atrás? Eu ia atrás, mas eles indicam, é bom estudar pra poder Sim. falar na mesma língua e tudo mais. Mas é o que eu falo, tipo, é sair um pouco da zona de conforto. É tipo assim, Sim. tu fala com um dentista, daí tu não vai saber o básico. Não, tá louco. Porque isso é o dia a dia deles, entendeu? É a mesma coisa aqui. Vou cortar cabelo, vou falar do quê? Tesoura, tendência, corte, Produto, né? produto. De entender o produto que tá entender vendendo, o né? produto. Ah, sim. Entendeu? Importante. Aí o cara me pergunta assim, que pomada que é boa pro meu cabelo? Isso aqui, ó. Eu tenho Minancor aqui. Bepantol. O cara fala de palmada, pensa Ah, lá no Bepantol, remédio. tu tá com um pouco de assadura aqui, daí já... Modela o cabelo e... Meu Deus. Ai, cara. Caraca, velho. Não, mas é doideira. Por isso que a gente fala aqui. Por isso que vamos bater na tecla de novo aí, ó. Estude. Entendeu? Entenda sobre o assunto, Se como que dedica, faz. Se dedica. Sai da zona de Sai conforto, da zona né? de conforto. Gera uma boa experiência pro teu cliente ou pro teu paciente, se você é da área de saúde. Porque tudo isso impacta na vida de alguém. E você se torna um profissional cada vez melhor. Sim. A grande consequência vai ser na própria vida tua, no caso, né? É. Se tu se dedicar, tu sair da zona de conforto. Quem Sim, vai só colher tu fruto disso vai ser Exatamente. Isso aí. tu. E ninguém vai tirar isso, né? Ninguém vai tirar isso. Pode Cara, ser eu onde fico for. impressionado na quantidade de gente que não pensa assim, cara. É. Sim.
Tipo, claro, tu não precisa ser o mais esperto do mundo naquilo, o Isso. gênio. Não. Até Mas, porque é cara, difícil de tu não chegar sair da nisso. zona de conforto, pra mim, depende da situação, é inaceitável, cara. Porque eu acho que é o mínimo de algumas áreas, né? Sim. É sair da zona de conforto, Ó, cara. que eu vou dar A maioria hoje em dia, né? Porque Cara, fala da minha área aqui de barbeiro, cara. Pô, tem gente que não quer saber de nada Sim. fora do corte da barba. Pô, cara, vamos abrir a mente, cara. Vamos É. sair dessa coisa básica do só o arroz e feijão. Tem aquele que... não, hoje em dia não é mais assim. Não é Claro, mais assim, né? claro. Tem, Tu sabe, tem tu o... tá nesse Até meio, né? diploma hoje em dia, tem bastante, não só faculdade, mas curso, esse é o mínimo hoje em dia, né? A pessoa tem que ter um diferencial. Exatamente. Não, o que a Tem gente que ter vê- o arroz e feijão bem feito, que é o sim, básico. com certeza. E tem que ter algo a mais, né, Mas cara? tu lembra que antigamente o fato de, por exemplo, ó, tu é formado em odontologia, tu tinha essa graduação, cara, tu era o top. Uhum. É, Antigamente era assim. claro que sim. Meu, tu tem um diploma de advogado. É. Tu fez direito. Meu, nossa. Hoje em dia, faculdade se tornou ensino médio. Sim. O mínimo é tu ter uma graduação. E foi mal, não tem. Qual que é o diferencial? Hoje, mas é o que eu falo. Pra sociedade, mas é pra sociedade hoje, o mínimo Não, ter mas uma é graduação. básico, né? E hoje em dia, o que tu vê? A galera que fala, não, beleza, fiz uma faculdade aí. E o que me impressiona é a quantidade de gente que faz a faculdade e não atua na área. Uhum. É. Faz só porque tinha que ter bastante. feito. Isso, Só porque o pai mandou, sei lá. isso aí. Ah, fiz porque todo mundo fez. E hoje trabalha com o quê? Tu se formou em quê? Em direito. E tu faz o quê? Ah, eu trabalho Sou lá. Uber. Sim. Que bom que tu bateu contra e fez odontologia, porque a gente precisa de profissional assim. Porque se fosse ser levado pela influência, não teria feito, né? Não. E hoje tá aí. Bem Bem sucedido, tem, sucedido. né? Tem a A gente clínica. que tá aqui, que vê o que Gui, convive, a né? evolução dele, a gente sabe, a gente vê como ele tem dado certo, como ele tá alcançando É. sucesso. Né? Cara, Graças a Deus. e isso é legal. Aí porque agora entra a parte de colher os frutos, né? Exatamente. foi doloroso, foi difícil, foi cansativo. Ninguém sabe o por trás. Não foi Aí- barato, né? Aí tem Não o foi barato. procedimento Tudo isso, lá. né? O procedimento custa R$600. Tá só querendo Nossa! fazer dinheiro. Meu Ou Deus colocando, do céu. colocando preço no procedimento, No né? procedimento, Isso é de ficar louco. Profissional lá faz por tanto. Tá bom. Ou preenchimento, só faço se for esse valor. Aí o cara tem que manter aquela postura profissional, sim. assim. Olha, aqui nós trabalhamos assim, assim, assim. Mas a vontade é, tá, então vai lá, filho, vai. Sim, dá vontade assim, Vai, vai lá vai. então. O que tá fazendo aqui? Depois volta aqui pra me arrumar. Se tiver conserto, né, querido? Meu amigo. Todo mundo já só vê a parte boa depois, né? Ninguém sabe quanto que a gente... Mas aqui é a mesma coisa, cara. Pô, tem Mesma gente que reclama de um corte de cabelo de R$40. Nossa, R$40? E às vezes, geralmente quem reclama é o cara que vem uma vez a cada 2 meses. Meu Deus. Ou seja, o corte dele virou 20, né? Durou 2 meses, virou 20 pila por mês. Diluído. Diluído, né, cara? E aí o cara reclama. Ou Nossa. muitas vezes o cara faz a assinatura e vem 8 vezes no mês. 70 vezes. Vem 8 vezes no mês. Tem uns caras Meu que Deus. são Aham. nóia, assim. Tem gente que acaba confundindo o benefício com levar vantagem. É. Né? Tipo assim, ó, não é errado. Tipo assim, o cara querer não se cuidar. conseguiu vir num sábado. Pô, aí o cara vem na segunda, na quarta e no sábado da outra semana. Isso, Porque não conseguiu vir no pra sábado. compensar. Compensar. É? Uhum. Já teve caso de barbeiro nosso aqui que atendeu um cara que simplesmente ele cortou sábado e ele tava aqui terça. Claro, são poucos, né? Graças a Deus. Hoje na média é uma média bem... Não tinha. Foi um corte de 5 Nem Nem minutos. cresceu o assim. cabelo, cara. Só pra dizer que passou a máquina ali e é Uhum. isso. Mas é limitado e tá aí pra isso. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Não, né? Faz parte. É verdade. Tem alguma dica que tu poderia dar pra quem pensa em seguir no ramo? Tipo assim, não, às vezes quem tá assistindo não sabe o que é da vida e já pensou em se tornar um dentista. Tu dá alguma dica pra essa pessoa que sabe que o curso é caro e que não é fácil? Cara, mas assim, é que vai dar vontade de desistir, é trabalhoso, mas assim, vale a pena. Vale a pena. Se tu gosta, vale a pena. Uhum. É que tem tantas áreas na odontologia que é impossível também tu se frustrar, entendeu? Hoje em dia. Igual eu fui pra área da estética facial, entendeu? Que é o que eu gosto. Então, não desistir. Pra não desistir, porque, assim, vai dar certo.
Se eu dei certo. Se se dedicar, vai dar certo, né? E nunca deixar de estudar, né? Daí, assim, a Odonto tem um leque vida, né? cada vez maior. Só que todas as áreas não adianta. Não dá Tem que pra estudar, deixar né? de se atualizar. Tem que se atualizar, né? Eu não sei como é que tá a medicina, mas a gente tá avançando com tudo muito rápido, né? Tanto na área da estética facial. Agora, o CRO, que é o nosso conselho, dá pra liberar a cirurgia facial. Óbvio que eu sou a favor, só que assim, do profissional fazer uma especialização e tudo mais. Não um cursinho de final de semana, né? Sim. Mas tá pra Esse é no liberar. caso do cara bateu de moto, deu com a cara no meio fio lá e quebrou aqui o osso. Não, isso já tem, né? Isso já faz. Isso já faz. Já tem um bucomaxilo que faz. Óbvio que junto com um médico de cabeça e pescoço. Mas tem um bucomaxilo que já faz no hospital, né? Mas a gente tá sendo liberado pra fazer... Eu não sei o que vai ser liberado tudo de cirurgia, né? Mas mexer no nariz, mexer no lábio, mexer no olho... essas questões assim, né? Uma coisa mais profunda, mais agressiva mesmo, né? hoje- Igual a blefa que o teu cliente ele fez, a gente não pode fazer. Podia antigamente, mas daí como foi dando muitos problemas, aí barraram. Agora tá pra liberar de novo. Entendeu? Então assim, tem um leque muito grande, só que tu não pode deixar de estudar porque tá atualizando direto, né? Em todas as áreas. A área de lente, cada vez resina, lançando cada vez mais resina diferente, cada vez mais natural. A área de a odontologia legal, dos processos e tudo mais. Tá O próprio aparelho, né, cara? Como tem hoje em dia tipos de aparelho, né? Tem um que é só parece uma capinha que bota assim. O aparelho invisível, né? Que a gente conhece mais Aquela marca aquela marca Invisalign. Invisalign, essa mesmo. Pô, isso Pô, é tu interessante. encaixa. É um techzinho já. É um tratamento mais confortável, mais rápido. Ainda tem um custo mais alto. Mas ele funciona igual o de aramezinho, assim? Tem casos que não, tem casos que não, mas a maioria dos casos sim. No caso extremo, assim, porque tem gente que nasce o dente aqui em cima, né? Daí tem que puxar o dente pra baixo, né? Daí, aí é mais da área da horta, mas eu sei que tem casos que não dá, mas muitos casos dá. Até eles estão lançando cada vez mais, né? Igual tem um aparelho que a gente fala que é o Irax, não sei se vocês já usaram uma vez aquele céu da boca. Pra abrir? Pra abrir o céu da boca. Eu sei. Vem uma chavinha, aí racha e gira. Bem isso aí. Antigamente não tinha do Invisalign. Acho que ano passado eles lançaram. Ele já é invisível e tudo mais confortável pro paciente. E ainda existe aqueles que tipo, tem que botar pra fora da boca, com um Cara, troço assim na cabeça, assim. Eu né? Eu só estudei na faculdade, mas nunca vi ninguém usando. Eu tinha assim, um vizinho quando era mais novo, assim. Sei lá, devia ter meus 10 anos. Tinha um rapaz perto da minha casa que ele usava, tadinho, dava até dó, cara. Meu, era um negócio saía aqui assim, ó. Mas por trás da cabeça, assim, era tipo um colete assim na cabeça dele, até por cima, cara. Viu um negócio assim, Se eu não me engano, é porque a pressão era feita na nuca. Cara, era bizarro, puxar, cara. hoje Só se em fosse dia, puxar a mandíbula toda pra frente, eu acho. Era pra puxar a mandíbula contrária ou a pressão da nuca. Meu, cara. Ou dava dó, Se eu cara. não me engano, é isso. Porque daí nós jogava bola, fazia de tudo, e como é que ele podia jogar bola? Não podia. né? Eu não... Lá no consultório a gente nunca fez e eu nunca vi. Não sei se é feito hoje em dia Eu ainda. acho que não é feito mais, não. É porque eu sei que tem alguns casos extremos a gente usa o mini implante, né? Que daí a gente parafusa no osso pra puxar o dente. Quando, por exemplo, quer puxar um dente que a força dele é maior do que os outros. Daí não tem como compensar a força do dente. Daí a gente coloca um mini implante que faz a força. Usa um né? mini pilar mesmo? Eu não sei como é. Não é igual ao implante que a gente faz implante de dente ali, coroa e tudo mais. É um implante que a gente parafusa no osso, ele fica um dispositivo pra fora pra fazer essa força pra puxar, entendeu? Ah, que doido. Caraca, então tu parafusa uma peça pra puxar o dente pro lugar. Isso aí. Claro, Isso aí. grosso, mano. Que É, loucura. é bem isso aí mesmo. Ó, que loucura. Porra. Puxa. É bom, antigamente não se falava em parafusar, né? As Não. próteses agora Não, parafusada e tal, né, cara? Hoje em dia tem... Antigamente era só a bangalona colada, E né? outra, tem Dentadura. tem a prótese hoje que ela é completa, que é só 4 pinos aqui atrás. Aham. A minha mãe eu acho que tem dessa aí. Minha mãe teve um problema no Pode dente. ser protocolo, né? Ela teve uma inflamação na gengiva que tava expulsando o dente, cara. Foi uma inflamação que deu e ela teve que... Meu, cara, foi pensando num negócio cabuloso, assim, que eu fui buscar ela no dia que ela fez o procedimento, né? Eles cortaram o céu da boca dela fora, assim, cara. Todo o céu da boca. Rasparam o osso, tiveram que tirar um pedaço da gengiva ali, sei lá. Gengivoctomia. Aí fecharam tudo de novo, botaram os pinos. Meu, cara. Meu, fui pegar ela no consultório, meu, parecia que ela tinha levado uma surra, assim.
A cara É. toda inchada, aquilo cheio de sangue, assim, aquela coisa. Nossa, cara, que visão cabreira. Assim, Faz cara. tempo que ela fez? Ah, vai fazer uns 4 anos, eu acho. Hoje em dia a gente já tem a cirurgia 3 ou 4 guiada, né? Óbvio que tudo isso que é mais de atualizado e tudo mais vai e encarece um pouco, mas é pela qualidade do tratamento e do procedimento e do pós, né? Do É o pós bem-estar, né? É o bem-estar. depois, né? Mas, por exemplo, hoje pra fazer esse tipo de cirurgia já tá sendo utilizado cirurgia guiada. Que a gente pega, faz um escaneamento antes do paciente, vem um protótipo ali que a gente só pega e só vai colocando o parafuso já direto, assim, na gengiva. Olha Já é só. feito dessa forma. Eu não faço implante, né? Mas eu sei que Aham. já existe essa cirurgia guiada. Doideira, cara. Como a tecnologia... Tecnologia, né, avançou, cara? Não dá pra falar mal da tecnologia. Por isso né? que não dá pra Porque deixar de se dar. muita É. coisa ela ajuda, né, cara? Verdade. Mas uma coisa assim, é fato, né? A tecnologia avança, mas a gente não pode perder a humanidade, né? Ah, isso é verdade. Porque muito do que o Gui falou de comportamento vem com esse lado humano dele. Quadro, mano, é De verdade. se comportar como uma pessoa, olhando para o paciente como pessoa. Não simplesmente fazer o Exatamente, procedimento é. que nem um doido. Tem um lado meio psicólogo na jogada, né? exatamente. Tem paciente que vai, parece que só pra desabafar na consulta. Ó, que doideira, né, cara? É uma doideira mesmo. Às vezes a vida tá tão conturbada em casa, no trabalho, que... É. Igual aqui, né? Igual É. tem cliente que vem aqui e Tem é aquele momentos momento que é de... terapêutico Terapêutico. pra algumas pessoas, tá? Chega aqui, é terapia. Bem isso. Tem uns, mano. De vez em quando chega uns aí, cara, no sábado, assim, principalmente. Tem os horários marcados. Não, eu só vim aí, cara, porque senão eu ia ter que lavar a calçada. Lavar a calçada, lavar um muro, aí eu vim aí. Ou Se sexta- não der pra ou- atender, não faz mal. Ou sexta de noite. Daí, tipo, o cara vai lá e faz. Nem que seja só o pezinho. Sim. Pra justificar a demora que o cara passou Que aqui. Isso aí, bem isso aí A mesmo. gente ajuda o cara ainda. 2 a horas fazer um fugir. pezinho. É isso aí. Aham, 2 horas. bem Daqui isso aí toma mesmo. uma cervejinha, come um negocinho, conversa com todo mundo. O cliente chega, vai embora e o cara tá ali ainda sentado. Ou às vezes o cara Batendo papo. toma uma cervejinha dele ali no canto ali, e assim, não, é que minha mulher brigou, falou que não é pra ir pro bar. Ah, eu vim aqui pra não Eu vim aqui na barbearia. Toma uma cervejinha aqui. Aqui eu me comporto. Mas Ô é. Gui, mas eu quero fazer uma última pergunta pra ti, e essa é um pouco mais... É a nossa, né, de praxe. A gente pergunta pra todos os nossos convidados. Qual que é o impacto que tu deseja causar na vida das pessoas hoje com a tua profissão e com o profissional que tu é? Cara, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Porque a gente sempre diz que autoestima também é saúde, né? Então, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, não só pela estética, mas sim pela saúde, autoestima. Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa com depressão e tudo mais, a gente sabe que... eu já explico no começo sobre a questão de expectativa, mas é melhorar a qualidade de vida dela em relação à autoestima, né? Óbvio que também tem a parte da... Por isso que eu nas minhas professoras na harmonização ali, na pós, sempre enfatizaram a gente de não esquecer que a gente é dentista. Então, começar... dentro da boca começa a saúde, né? Então, óbvio Sim. que eu não quero fugir nunca disso, né? Uhum. A saúde bucal também é muito importante. Mas o principal ali, o impacto é melhorar ali a qualidade de vida das pessoas, seja na saúde bucal e quanto na estética. Que a saúde bucal também é bem importante. Não adianta eu fazer, por exemplo, um preenchimento para melhorar o bigode chinês e a pessoa tá sem dente. É Que verdade. daí, aqui a gente diminui a dimensão de vertical e... de oclusão vertical e daí afunda isso aqui. A Entendeu? boca vem pra dentro. Então, sempre olhar pela qualidade de vida das pessoas. Qualidade de vida, ó, sempre buscando equilíbrio, né? Porque, querendo ou não, a estética tá muito ligada ao psicológico, né? É. Muito, né? Sim. A autoestima impacta demais a vida das pessoas, né? Meu Deus, hoje em dia, esse apelo social que a gente vive, né? De sempre postar a melhor foto, ou o melhor vídeo, ou receber o melhor comentário, o melhor elogio. Isso muitas vezes acaba mantendo as pessoas cativas, né? Nisso de estar bem o tempo todo, E esse peso, né? E a gente, enquanto profissional, como é bom buscar esse equilíbrio, né? De, tipo, trazer saúde, bem-estar, autoestima e fazer com que tudo isso caminhe junto. É verdade. Sim. Pra ter um melhor resultado É um conjunto, né? pro paciente e pro cliente, né? É verdade. Porque, querendo ou não, o objetivo final é fazer ele se sentir bem. Sim. Não é só eu encher o bolso de dinheiro e vida que segue. Tá louco. Até porque não é saudável, né, cara? Não se sustenta, né? Não. Tu vai fazer a coisa querendo empurrar, né? Uma solução. Na verdade, o cara, o problema dele nem é aquilo ali, é outra coisa, né?
Então o fato não é empurrar, é mostrar a necessidade, né? Sim. É. E curar, né, a necessidade ou o problema, né? Porque daí vai fazer sentido. É. Verdade. Então é isso, né? É isso aí. Então, Tempo recorde? tempo recorde hoje, bonitão? Não? Ó, já tá brabo com a gente. Ah, poxa. Então, assim, ó, pessoal de casa que assistiu até aqui, né? Curte, compartilha, comenta. Segue o Gui nas redes sociais dele. Vai Se tá tudo você aqui embaixo. É de Blumenau, região, e tá precisando de algum atendimento, vai lá, fala com ele, vai lá no consultório. Se não for pra fazer a parte de estética, se for pra fazer outra parte de... Tem os outros profissionais que trabalham com ele que também são do mesmo perfil que ele. Senão ele não faria sociedade com essas pessoas, Exatamente. né? Vocês imaginam isso, né? É Mesma verdade. linha de pensamento. É, então assim, ó, dá pra confiar. A gente conhece ele, sabe que ele é um cara top, faz as coisas do jeito certinho que é pra fazer. Faz caixinha de perguntas às vezes no Instagram também? Pra galera? Não, tenho que me soltar mais no Instagram também. Então ó. Ó, já vai um porrãozinho nosso então, aí, ó. é um pãozinho nosso. Já que a gente não faz, aí então... É. É isso aí. É porque às vezes quem tá em casa tem uma dúvida. É, às Uma vezes... dúvida às vezes é boba, né? Pra quem tá perguntando, mas que pode impactar Sim. É. na decisão, né? Se você não fizer também que a gente pergunta, pode mandar no... Isso, na DM? Isso, no privado também, Viu só? não tem problema. Isso aí, ó. Consultoria. Consultoria. Fechou? É isso aí. Então, Gui, obrigado por ter participado Eu do que podcast. Foi enriquecedor mesmo. Foi show de bola. Foi muito bom. Agora eu já sei Não. que eu tenho que fazer algumas coisas aí. É verdade. Né? O tal do ultrassom aqui. É, o... Funciona da barriguinha, não? Olha, tem na parte de corporal também, só que eu não faço porque não posso, né, também. Dentista só pode agir na... O rosto. É. Face. Não vou ficar fazendo pergunta. Não Não, se torna legal. não, nós já ia fazer um brick já. Ah, brincadeira. Aqui é só fechar a boca e dar uma caminhadinha. É, eu ia falar. Ué, você vai fazer o regime também, né? Nossa. Como que eu vou fazer regime? Olha aqui, cara. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira quarta-feira. Pô, agora é pizza, é King's Food, Lanche do rock lanche também. do rock, cara. Tá difícil. Meu Deus. Mas vai valer a pena. Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez por quem assistiu até aqui. Mais uma vez agradeço os Né? patrocinadores. Obrigado, Kings Food. Kings Obrigado, Food. Liquida aí. Obrigado, Do Duarte. Art Studio. E a gente se vê na próxima, né? É isso aí. E vai ficar todas as informações Isso. aqui, ó. O arroba de todo mundo, o patrocinador, do convidado, como a gente já falou. Vai ficar Isso tudo aí. aqui embaixo. Segue a galera lá. Se tiver dúvida, manda dúvida. Manda. Pode Isso mandar. aí. E é isso aí. Fechou? Vai ficar alguma coisa pra escrever no comentário? Não vou botar nada, senão a produção me pega, ele já tá bravo. Não, então bota ali, eu quero Botox. Então, se você assistiu até aqui, põe preenchimento labial. É isso aí. Fechou então? Show de bola. Beijo, galera, e até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau.